Fala, meus amigos! Tudo beleza com vocês, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aventuras de Joanela. E meus amigos, hoje iniciei o vídeo de uma maneira um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui nesse canal. Iniciamos já na estrada, sem ter acampamento, enfim, mas já vamos falar sobre isso. Deixa eu me apresentar primeiro. Hoje vamos começar o vídeo com calma, né, pessoal? Porque tem muitos amigos aqui que talvez são novos no canal, então sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Davis Joanela Dassi, um jovem aventureiro, viajante, apaixonado pela vida, por motos, pela estrada, por Deus e pessoas. E, bom, eu sou o criador de conteúdo desse canal, pessoal. Eu falei que eu tenho 27 anos, né? Eu acho que eu falei. E eu tenho um sonho que eu comento lá desde o começo das minhas andanças, quando eu era apenas um inocente viajante. O meu sonho é conhecer o mundo com meus próprios olhos, galera. E devagarinho a gente vai seguindo, né? Conhece um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E pelo menos um pouquinho desse mundão que Deus deixou para nós aí, eu quero conhecer, viu? E bom, eu sou o criador de conteúdo desse canal, sou editor de vídeo, eu que trabalho com o Instagram, eu que faço tudo aqui no YouTube, eu que viajo, monto acampamento, faço minhas gororoba, que vocês falam que não é comida, é gororoba, tem uns que falam. Enfim, não tem ninguém que trabalha para mim, tudo eu. Mas bom, pessoal, onde que tu tá, Joanela? Meus amigos, hoje nós estamos na cidade de Canudos, tá passando aqui na tela. Estamos no sertão da Bahia, pessoal. Quem diria? Estamos aqui no Nordeste, na região do Sertão, pela primeira vez. E eu vim para cá por um motivo. Um deles era conhecer o sertão, rodar um pouco numa rota um pouco fora do litoral, né? E eu vim aqui para a cidade de Canudos, meus amigos, que é onde eu tô hoje, porque a cidade aqui, ela tem uma história muito... Como que eu posso dizer para vocês? Até no dia de hoje, pessoal, eu vou cuidar algumas palavras que eu vou usar para o YouTube, ou enfim, para alguém não me interpretar mal. E já peço desculpas se talvez se eu falar alguma coisa errada, se não for 100% correto o que eu for comentar com vocês. Mas eu vim aqui para Canudos porque aconteceu aqui, isso no ano de 1897, uma história muito triste, uma grande tragédia, uma grande fatalidade, que ocorreu uma guerra aqui, que teve aí mais de 20 mil mortos, pessoal. Uma cidade que foi totalmente destruída. Isso, nosso povo lutando com o nosso povo, né? Enfim, mas o assunto de hoje vai ser isso e eu quero compartilhar com vocês. Pessoal, hoje eu vou ser historiador, galera. Você já deixa o like nesse vídeo, continue acompanhando, que vocês... Eu mereço esse apoio de vocês, porque eu fiz uma pesquisa aqui, galera. Não sei se eu vou entregar tudo que eu pesquisei, né? Mas vai ser bacana compartilhar isso com vocês, estou bem animado. E a ideia hoje, eu quero começar mostrando para vocês, aqui estamos no parque, onde na verdade ocorreu a guerra, onde começou a pequena vila, pequena comunidade, que foi tomando uma proporção muito grande. Mas nós vamos conversando mais assim que eu entrar no parque. Aqui está a BR-235, cerca de 12 quilômetros aqui para baixo está na cidade de Canudos, que agora é a nova cidade, né, pessoal? Porque Canudos já teve 3 versões que no vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês. Então Canudos está aqui, eu fico repetindo demais as coisas, né? É que eu quero explicar tanto, galera, que eu acabo sendo chato repetindo. E 18 quilômetros nessa direção, pessoal, que foi onde a gente veio no dia de ontem, sai na BR-116 e se seguir para baixo vai em direção à Feira de Santana, onde eu estava no vídeo anterior. Cheguei aqui, pessoal, em Canudos ontem, estava procurando um lugar para acampar. Deixa eu vir para a sombra, né? Estava procurando um lugar para acampar e do nada um amigo me atacou na rua, pediu para onde é que eu estava indo. Aí eu falei para ele que era viajante e estava procurando um lugar para acampar. Aí ele falou, fica tranquilo, eu sou motociclista também e eu tenho um lugar bem legal para você acampar. Aí eu segui ele sem conhecer ele, sem nunca ter visto na vida, e ele me levou para a casa dele, uma casa que ele tem só para receber viajante, para fazer festa com a família. Enfim, estou hospedado ali e sendo muito bem recebido. Bora lá, pessoal, porque agora vai começar aqui no canal Aventuras de Joanela, o Joanelinha Historiador, porque eu estou muito animado para compartilhar com vocês. Vamos entrar por parque? Eu vim aqui só no trevo para mostrar para vocês os acessos, a BR-235, enfim. Agora, olha só, Parque Estadual de Canudos, cenário da guerra. Aqui para dentro é onde tudo aconteceu.
Bora lá que vocês vão ir comigo. Vambora, que agora nós vai de motoca, meus amigos. Já tirei a jaqueta porque tá muito quente, meu povo. Eu quero tentar trazer bastante informações para vocês no vídeo de hoje, aqui sobre Canudos. E uma delas, pessoal, é o parque. O parque tá coisa de 1 quilômetro aqui para frente já, o pórtico, né? É gratuito, não tem nenhuma taxa de visitação. É totalmente 0800. Das 7 da manhã às 5 da tarde, o parque fica aberto durante o meio-dia, né? De domingo a domingo. Parque Estadual de Canudos. Já estamos dentro do parque, meus amigos. E olha só, deixamos a motoca aqui. Aqui existe uma guarita, onde todo o pessoal que chega, vem aqui, se apresenta, dá o nome, né? E aí tá liberado para fazer o passeio aqui pelo parque. Eu vou começar aqui pela entrada, tem vários pontos para a gente ir conhecendo, mas vamos começar aqui por um memorial que existe e daqui depois a gente começa a contar a história para vocês entrando no parque. Olha aí, bandeirona do nosso Brasilzão de guerra, do estado da Bahia, e a outra parece que é da universidade, do parque aqui. Nós vamos visitar aqui, pessoal, existe um memorial para todos os, pelo que eu entendi, os historiadores, as pessoas que vieram fazer pesquisas aqui, depois de todo o acontecido da guerra e tudo mais, sobre a Guerra de Canudos, né? E fizeram um memorial só para esses pesquisadores, enfim, historiadores, que está aqui na frente. O mais legal aqui é que é um parque, né? A céu aberto e é o acesso muito fácil para todos os pontos que eu vou estar mostrando para vocês. E o memorial aqui está, pessoal. Olha aí. Tem vários quadros, né? Contando um pouquinho da história de cada um. Para ficar interessante de eu compartilhar com vocês, pessoal, eu vou começar, na verdade, lá do final do parque voltando. Porque a gente tem que ir direto para o assunto, para mim contar um pouco da história para vocês e depois venho mostrando outros pontos. Então, são 5 quilômetros mais ou menos de extensão, daqui onde a gente está da entrada do parque até o final dele. Bora lá comigo? Vamos rodar de motoca mais um pouco? Deixamos aqui então, pessoal, a guarita e vamos seguir nosso passeio aqui por dentro. Depois eu quero apresentar para vocês duas árvores, que uma delas inclusive deu, na verdade as duas árvores deram origem, uma delas ao nome aqui da cidade de Canudos e outra, vocês vão ver que interessante, como surgiu através de uma árvore o nome de uma região muito conhecida aqui no Brasil. Aqui na nossa esquerda existe, parece que é um museu, pessoal, porém ele está fechado por enquanto, está em reforma, não sei dizer para vocês, mas diz que tem muita foto da época, tem muitos arquivos, né, que seria muito interessante de compartilhar com vocês, porém a gente não consegue ter acesso. Olha a placa informando aqui, essa história não pode morrer. Pessoal, deixa aí nos comentários para mim, por favor, vocês já tinham ouvido falar na Guerra de Canudos? Porque eu mesmo nunca tinha visto nenhum relato sobre. Fiquei sabendo poucos dias atrás agora, antes de vir para cá. E pesquisando um pouquinho sobre, vale muito a pena vocês darem uma pesquisada para quem não conhece. E como diz na placa, essa história não pode morrer. Tá sendo muito legal conhecer essa região, porque a gente está literalmente aqui em meio à Caatinga, né? Região típica aqui do Cerrado. E eu estava conversando com o pessoal, aqui dentro do parque parece que existe mais de mil bodes, pessoal, solto aí, que tem um proprietário que cria, né? E eles se alimentam, deixa eu mostrar para vocês, desta planta aqui, ó, que me fugiu o nome, mas essa é a comida deles. Interessante, né? O bode, o cabrito, é um bicho muito forte para se criar em regiões assim como essa. Isso que essa época do ano que a gente tá, aqui agora tá tudo bonito, tudo verdinho, como vocês podem ver, né? Mas tem um certo período do ano que isso aqui fica tudo seco, pessoal. Eu juro pra vocês que eu queria ter essa experiência de vir numa época assim como essa, porque aí a gente sempre, quando vai falar no Nordeste, sempre não, mas né, cria na cabeça, eu pelo menos criava, que eu queria conhecer essas regiões mais secas mesmo, né? E comentaram comigo que essa região que a gente tá, ela fica assim, porém é um certo período do ano.
Tava falando para vocês nos bodes que existem aqui, nos cabritos. Olha eles aqui para dentro, pessoal. Olha lá, ó. Ô bichinho guerreiro, né? Eu vim aqui no final do parque para começar agora a nossa história. Na verdade, tudo que a gente vai comentar hoje está embaixo da água aqui, pessoal. Aqui nós estamos no rio Vaza Barris, que hoje, como vocês podem ver, está tudo represado, mas toda a história que a gente vai conversar no dia de hoje está submersa a esse rio, que antigamente passava apenas um córrego, o leito do rio pequeno, né? E alguns quilômetros aí para baixo foi represado e hoje ficou tudo embaixo da água. Diz que tem alguma época do ano que o nível da água baixa um pouco e consegue avistar as ruínas das igrejas que ficaram submersas embaixo da água. Eu vou comentar com vocês, pessoal, um pouquinho sobre a história de Antônio Conselheiro, que foi através dele que tudo isso surgiu, tudo isso começou na época, né? Olha só os cabritos ali embaixo. Por onde a gente anda aqui tem cabrito esparramado. Vamos para a sombra, né, meus amigos? Porque eu estava olhando no painel da moto aqui, tá marcando 44 graus. Vocês têm ideia disso? Gente, eu vou ler para vocês aqui quem foi Antônio Conselheiro e como começou toda a história. Antônio Conselheiro nasceu em 1830 na cidade de Quixeramobim, no sertão do Ceará. Seu nome verdadeiro era Antônio Vicente Mendes Maciel. Filho de uma família relativamente respeitada, teve uma infância simples marcada pela vida difícil do sertão nordestino. Quando adulto, trabalhou como comerciante e também tentou seguir a profissão do pai, mas sua vida mudou completamente após problemas pessoais e familiares, incluindo a separação da esposa, e a partir disso passou a andar pelo Nordeste como um peregrino religioso. Durante muitos anos, Antônio Conselheiro percorreu regiões da Bahia, Sergipe, Pernambuco e Ceará. Sempre vestido de forma simples, com barba longa e aparência humilde, pregava mensagens religiosas, penitência, fé e ajuda aos pobres. Também ajudava a construir igrejas, cemitérios e açudes em povoados esquecidos pelo governo. Ele criticava fortemente os impostos, a injustiça social e algumas mudanças trazidas pela recém-proclamada República, principalmente porque acreditava que o novo regime estava afastando o povo da religião. Por isso, começou a atrair milhares de seguidores sertanejos, pobres, ex-escravizados, retirantes e pessoas abandonadas pelo sistema. Em 1893, pessoal, agora que a gente chega no assunto, Antônio Conselheiro e seus seguidores chegaram à antiga fazenda chamada Monte Belo. Nesse tempo, então, meus amigos, Antônio, ele já estava peregrinando, caminhando, enfim, seguindo sua jornada, né? Então, no ano de 1893, ele chega à antiga fazenda chamada Monte Belo, que essa antiga fazenda, ela está aqui em cima, pessoal, existem vestígios dela ainda. Imagina, de 1893 para cá, estamos falando agora do ano de 2026, ainda existem vestígios da fazenda. E a fazenda se chamava Monte Belo, né? Às margens do rio Vaza Barris, que está aqui do nosso lado. O local era praticamente abandonado. Ali começaram a construir uma comunidade baseada no trabalho coletivo, na fé e na sobrevivência no sertão. Com o tempo, Monte Belo passou a ser conhecido como Canudos, que mais tarde, pessoal, eu vou mostrar para vocês e explicar o porquê que ficou conhecido por Canudos, que é uma das árvores típicas aqui da região, que veio a dar origem depois, né, ao nome da cidade hoje, que é a cidade atual, está mais ou menos a 12 quilômetros aí para frente. E cresceu rapidamente, né, a comunidade na época, se tornando um dos maiores povoados do sertão brasileiro naquela época. Então só para vocês verem, pessoal, aqui onde a gente está já foi um dos maiores povoados do sertão brasileiro. Esse crescimento chamou a atenção das autoridades e marcou o início da história que acabaria levando à famosa Guerra de Canudos. Vamos lá então, pessoal. Onde tudo começou foi aqui na fazenda Monte Belo, que foi onde Antônio Conselheiro, assim conhecido depois de um tempo pela população que seguia ele, né? Ficou
conhecido por Antônio Conselheiro, porque diz que o homem era muito sábio em tudo, pessoal. Tanto de religião, de administração, de leis, tudo. Ele era muito entendido, era uma pessoa muito estudada. Então, ele começou tudo nessa fazenda aqui em cima, com o pessoal que já seguia ele, já acompanhava ele, né? Olha que lindos cabritos aqui, galera. Olha só. E com o passar do tempo, o tempo que ele ficou aqui foi 4 anos, de 1893 até 1897, que foi onde aconteceu a grande tragédia. Dentro de 4 anos, começou a se formar uma comunidade que, como eu falei para vocês, está aqui debaixo da água. Diz que essa comunidade, pessoal, chegou a ter em torno de 20 mil ou mais de 20 mil pessoas que moravam em casas simples, acredito eu, uma coladinha na outra. Logo ali em cima tem um pequeno mapa que dá para explicar um pouco melhor para vocês. Aqui, meus amigos, teve 4 ataques militares do exército, né? Como o governo começou a se assustar com o crescimento dessa comunidade, dessa cidade, eles tiveram 4 confrontos com o exército. E o primeiro deles começou porque Antônio Conselheiro estava construindo uma igreja ou reformando e ele precisou de madeira na época. E ele teve que buscar em uma cidade, se não me engano, Juazeiro do Norte, alguma cidade próxima aqui. Ele comprou a madeira para entregar depois de um tempo. E passou esse tempo, quando ele foi atrás da madeira para trazerem aqui para construir a igreja, para fazer as melhorias da comunidade, o pessoal lá da madeira que ele havia comprado diz que não poderiam entregar porque teve um reajuste de imposto, enfim, algumas coisas tinham mudado e ficou por isso. Aí, como a madeira já estava paga, ele falou, não tem problema então, já que vocês não podem trazer, eu vou buscar. Mas o nosso acordo foi antes dos impostos, então a madeira é minha, eu vou buscar e nós vamos trazer, vou mandar meus homens, nós vamos com eles buscar essa madeira e vamos trazer. E na época devia ser tudo de a pé, de carroça, enfim. E por uma falta de comunicação, ou uma interpretação errada, ou não sei o real motivo por trás, rolou conversas com os cargos maiores que Antônio Conselheiro ia causar uma reviravolta, queria folia, mas na verdade não, ele só queria ir com os homens dele buscar a madeira que já estava paga para trazer para cá. E em cima dessa folia aí foi onde começou o primeiro atrito, que veio em torno de 70 a 100 homens do exército para atacar aqui a comunidade ou para não deixar acontecer essa briga que eles, enfim, imaginaram que iam sair. E por incrível que pareça, esses 70 a 100 homens que vieram do exército, os sertanejos, os moradores aqui, acabaram com eles, né? E, enfim, depois disso, pessoal, depois desse primeiro ataque, aí o exército teve um segundo ataque, onde veio mais homens para cá. Não sei dizer para vocês quantidade, mas vieram para atacar novamente, que eu já vou compartilhar com vocês o local também onde eles entraram, onde os sertanejos aqui, né, eles estavam esperando eles. E esse segundo ataque também, vieram sem conhecimento, diz que os militares, muito deles, nesse segundo ataque eram do Rio de Janeiro, São Paulo e parece que do Rio Grande do Sul. E sem conhecimento de como é aqui no Nordeste, a região da Caatinga, eles chegaram meio perdidos e pela segunda vez foram derrotados pelos sertanejos, né? Os moradores aqui da comunidade, que até então se chamava Monte Belo, por conta da fazenda, a antiga fazenda que foi onde eles habitaram, né? E foi uma derrota para eles também. Aí teve um terceiro ataque, foram derrotados também o exército. E chegou um ponto que eles ficaram revoltados, falou, não pode, 3 ataques a gente não está dando conta do pessoal. E diz que o primeiro ataque, meus amigos, olha só, quem morava aqui na época não tinha armamento nenhum. Era facão, era foice, era enxada, eram as ferramentas de trabalho que eles tinham na roça, que usavam no dia a dia, que eles enfrentaram, uma briga corporal, digamos assim, contra o exército que provavelmente já tinha armamentos, mas também na época, acredito que se desse um tiro, até que você recarregasse a arma e tal, era mais demorado, né? E foi uma vergonha para o exército. Aí depois parece que com esses 70, 100 homens que vieram, foi onde eles tiveram os primeiros armamentos deles, né? E foram confrontando a Segunda Guerra, o terceiro ataque, enfim. Até que no quarto ataque, meus amigos,
o exército mandou, não me recordo se é 6 ou 10 mil homens para confrontar com os sertanejos. E imagina só, né, pessoal, esse tanto de militares com canhões, com... não sei se na época tinha metralhadoras, mas um armamento muito pesado. E esse local que eles começaram o ataque está lá em cima. Eu já vou lá compartilhar com vocês. Diz que daquele local eles começaram a atacar aqui a comunidade com canhões, onde disparavam daquele local e começou a atingir aqui a comunidade. Esses canhões vieram de trem até uma certa região aqui que eu não me recordo o nome para falar para vocês, e dessa região para cá os militares vieram empurrando, trazendo tudo no braço, né? Na época não tinha os recursos que tem hoje. Enfim, aí foi onde literalmente começou o quarto ataque, que foi onde foi a maior tragédia, pessoal, que é o tema do vídeo, é esse, é contar um pouco da história, né? E agora eu vou subir aqui para cima para ir compartilhando com vocês e nós vamos dando continuidade. Eu, como historiador, não sei se sou o melhor, né, pessoal? Mas vocês vão ver no final do vídeo que tudo vai dar certo, como diz um amigo meu. No final tudo sempre dá certo e a gente vai ligando os pontinhos nos is. Aqui tem uma placa que eu não tinha percebido antes, mas vou compartilhar com vocês. Há 3 canudos. Por que 3 canudos? Deixa eu vir para a sombra. A primeira foi Monte Belo, que é por conta da fazenda que está aqui atrás, que eu vou mostrar para vocês. E a comunidade surgiu aqui embaixo. A segunda, pessoal, olha só, houve pelo visto 3 canudos. A primeira foi destruída, né, pela guerra. Aí depois da guerra, já estou falando para frente da guerra, o pessoal reconstruiu aqui a segunda Canudos, que na verdade deixou de ser Monte Belo e aí deram o nome de Canudos por conta de uma árvorezinha típica aqui da região. E reconstruíram a cidade, diz que ficou muito grande também, enfim. A segunda, depois que construíram a segunda, meus amigos, ela foi submergida à água, que fizeram essa represa. Que aí é uma longa história também, que eu não sei dizer para vocês. Porque depois da primeira destruição aqui, diz que o governo quis fazer uma represa, enfim, para deixar a água mais próxima aqui para os moradores. E daí não se sabe se realmente o governo quis ajudar depois da tragédia, porque deve ter sido uma vergonha muito grande para o nosso Brasil, tudo que aconteceu, nosso povo lutando contra o nosso povo. E fizeram uma represa e tal, e essa represa acabou que tendo que retirar os moradores daqui, de onde existia o segundo povoado, a Canudos, e foi aonde daí abrigaram eles na outra região, que é onde tem hoje a cidade de Canudos. E aí eis a questão, será que fizeram essa represa realmente para ajudar o povo? Será que foi para esconder a história que aconteceu aqui, para não deixar nenhum marco, nenhuma lembrança e ficar tudo embaixo d'água? Isso não se sabe, né, pessoal? Quanto mais a gente pesquisa, mais curioso é, né? Por que será que represaram tudo isso e não deixaram o cenário ou não deixaram a antiga Canudos, né? Para não contar a história, para ninguém vir visitar, não se sabe. Temos atualmente a terceira Canudos, sede do município do mesmo nome, que emergiu nas margens do lago Tranquilo de Cocorobó. Brotou com mais força e mais energia, mais gente e mais esperança, pois Canudos tudo atrai, polariza e polemiza. Canudos centraliza os sertões, por isso somos atraídos pelo arraial do Conselheiro. De certa maneira, sentimos-nos todos culpados pela tragédia sertaneja no interior da Bahia. É preciso ir a Canudos com espírito de penitência, como quem adere a uma romaria para reverenciar lugares sagrados. Enfim, é muito interessante, galera. Falo para vocês, eu quando ouvi falar aqui da história, eu não sou bom historiador, mas me chamou muita atenção. Aqui em cima, então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos vestígios que ainda existem da antiga fazenda Monte Belo, que foi onde tudo começou. E aqui estamos nós, resta apenas a base. Olha só, meus amigos, aqui no chão vocês conseguem ver os vestígios da fazenda Monte Belo. Eu imagino se 1893, quando Antônio Conselheiro chegou aqui, essa fazenda já estava abandonada. Quantos anos será que não tem uma fazenda dessa, né? Essa construção, na verdade. Quantos anos fazia que isso aqui estava abandonado? Olha só, apenas
os vestígios aqui, né? Depois que aconteceu o primeiro ataque, que vieram cerca de 70 a 100 homens, os moradores aqui começaram a ficar mais em alerta. E eles montaram algumas trincheiras, que aí para cima eu vou mostrar para vocês. Mas uma das últimas trincheiras que eles fizeram, já quando estava no quarto ataque, que foi o maior, os últimos sobreviventes da guerra, tá aqui, ó, trincheira conselheirista, ativa até setembro de 1897, que foi onde terminou a guerra porque não sobrou nenhum sobrevivente. Essa aqui foi uma das últimas trincheiras que eles fizeram. E o que é a trincheira? É um buraco no chão, assim como esse. Provavelmente aqui já caiu muita terra, onde o povo ficava abaixado, guerreando. Subia, dava algum tiro, baixava, e assim era a forma que eles usavam na época, né, pessoal? As trincheiras. Aqui está uma delas. Olha que interessante, agora nós chegamos aqui ao Alto da Favela. Lá na plaquinha está informando, Alto da Favela. E olha só, pessoal, depois que aconteceu toda a guerra aqui na região, em forma de pagamento ou de contribuição, o governo, o exército, deu de presente um terreno para cada um dos sobreviventes da guerra. Isso parece que foi na região do Rio de Janeiro. E por que do nome aqui Alto da Favela? É uma região mais alta e a favela é uma árvore típica aqui da região. Então eles usavam muito como referência, lá no alto da favela, né? E diz que as favelas que existem hoje no Brasil, não sei se eu posso usar esse termo, mas eu estou usando só para explicar para vocês. Cada sobrevivente ganhou um terreno, né? E diz que eles colocaram depois lá na região que eles ganharam no Rio de Janeiro, o nome de favela, deixa eu ver aqui que eu até pesquisei para falar para vocês, pessoal. Eles levaram o nome daqui para lá, que foi onde surgiu, né? De origem daqui que surgiu o nome lá no Rio de Janeiro, que é Morro da Providência, localizado no centro do Rio de Janeiro. A comunidade surgiu em 1897, quando soldados que retornaram da Guerra de Canudos, na Bahia, ex-escravizados, ocuparam a região após o governo não cumprir a promessa de entregar moradias aos veteranos do conflito. Curiosamente, o termo favela nasceu aqui. Os soldados batizaram o morro em homenagem a um acidente geográfico na Bahia, o Morro da Favela, coberto por uma vegetação rasteira de mesmo nome. Enfim, é muita história, né, galera? É tão gostoso quando a gente começa a pesquisar. E aqui existe um memorial também, uma cruz, que foi uma filha de um sobrevivente da guerra, que ela construiu esse pequeno ponto aqui para fazer como homenagem, né, a toda a história que se passou por aqui. E eu vou mostrar para vocês quem foi ela. Foi uma mulher, eu não sei se ela é filha de algum sobrevivente ou neta, enfim. Mas tem outro memorial bem bacana aqui também no parque, que é só para parentes de sobreviventes, filhos. Inclusive, tem um senhor que mora aqui, eu quero ver se consigo gravar com ele. Parece que o sogro dele participou aqui da Guerra de Canudos. E a senhora que fez essa homenagem aqui, esse memorial, é a Dona Isabel. Olha só, em uma singela poesia, José Américo, com fotografia de Antônio Lavo, presta uma homenagem a Dona Isabel Oliveira, que ergueu em 1945, neste alto da favela, o cruzeiro pelos martírios da Guerra de Canudos. E aqui tem uma pequena poesia dela, né? Muito bacana. Tem outro ponto aqui para mostrar para vocês, que fala sobre as montanhas aqui, pessoal. E é justamente nesse ponto também que o pessoal do exército começou a atacar a cidade ali, né, de Canudos. Aqui onde nós estamos, olha só, aqui está a cruz que está atrás de nós. Serra do Cambaio, é aquela lá, pessoal. Serra do Cambaio, Serra da Umidade, Serra da Canabrava, Serra do Poço de Cima, Serra do Sauim, Serra de Cocorobó. São todas as serras que estão aqui na nossa frente. E aqui uma imagem ilustrativa de Antônio Conselheiro, né? Como diz nas pesquisas que a gente fez, um homem que andava de uma forma vestida bem simples, cabelo comprido, barbudo,
E aí está ele, olha só. Ai, que esse sol tá quente, meus amigos. Nossa Senhora! Eu falei para vocês que tinha uma imagem para mostrar e aqui está ela. Na verdade, eu tô contando a história um pouco para frente, um pouco para trás, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Aqui é onde passa o rio Vaza Barris, né? Esse tracejado aqui é o rio. Esses pontinhos são as casas, pessoal. Como vocês podem ver, literalmente era uma casinha colada na outra, né? Olha só. E no quarto ataque que o exército teve aqui, que eles vieram com todo o armamento possível, que foi onde conseguiram derrotar toda a população, todo esse tracejado vermelho é o pessoal que eles cercaram literalmente a comunidade. Olha só. Literalmente eles cercaram. Porém, eles deixaram uma área de saída. O que acontece? Antes de começar esse último quarto ataque, que foi o devastador, eles se comunicaram com o pessoal, quem quisesse se render antes de começar o ataque, que se rendessem. Aí eles tinham um canal de saída que eu depois vou ler aqui, vou ver se acho onde que era o canal de saída que o pessoal tinha, para eles fugirem antes de começar a guerra. E diz que grande maioria não quis sair, eles preferiram lutar até a morte pelos seus direitos, pela sua terra, enfim. E então eles tiveram essa oportunidade de sair, mas diz que muito poucos utilizaram esse canal para sair sem guerrear, né? E depois tem outra coisa muito triste para compartilhar com vocês, o que aconteceu com os últimos sobreviventes que ficaram aqui da comunidade. Ainda que aqui no parque existe esses pequenos cobertinhos de palha para fazer uma sombrinha, né, pessoal? Aqui nós chegamos agora no Hospital de Sangue. É onde o exército montou seu ponto de apoio para atender somente os militares, né? Porque a população aqui, a ideia era acabar com todos. Então eles construíram um pequeno hospital aqui embaixo que eu já vou mostrar para vocês também. Aqui tem uma homenagem a Cláudio Santos. É algum historiador, pesquisador, fotógrafo e pesquisador. Idealizou o projeto de intervenções artísticas no cenário da Guerra de Canudos. Parece que foi ele que deu a ideia, pessoal, de fazer esses memoriais de vidro com a imagem assim que tem esparramado por todo o parque, né? Hospital de Sangue, da primeira coluna. Ativo até 13 de julho de 1987, que foi quando acabou a guerra. O hospital está aqui em cima na placa, que eu vou ali mostrar para vocês. E o ponto que eles estavam guerreando, pessoal, que eles começaram o último ataque, que foi o maior de todos, tá ali em cima onde está a cruz. Daqui ali em linha reta deve dar uns 300 metros mais ou menos. Eu não imaginava que o Nordeste fazia tanto calor assim, pessoal. Com certeza eu acho que no sertão assim é bem mais quente que o litoral, né? Pela lógica, eu acho. Caramba, o povo aqui é guerreiro demais. Os vaqueiros, né? O pessoal que lida na roça, cria cabrito, enfim. Porque o lugar quente, galera. Eu tô suando, eu tô com sede, tô sem água. Então tá aqui, nesse ponto, nessa parte limpa aqui, aqui tem uma foto ilustrativa do Hospital de Sangue. Fotografia de Augusto Flávio de Barros. Quando o pessoal veio guerrear também, no último ataque que foi o maior, junto na época diz que veio fotógrafos, veio documentaristas, enfim, veio o pessoal para, certo, gravar na época da maneira que tinha, não sei que ferramentas tinha na época para isso, mas teve o pessoal da matéria que veio junto. E não sei se essa foto é do próprio pessoal do exército na época, né, que tiraram, ou foi uma foto ilustrativa, mas olha só, as barracas, né, pessoal, alguns militares por aí, certo, quando eram baleados, feridos, traziam para cá, com certeza tinha médicos, pessoas só para atender eles, né? Literalmente um acampamento aqui em meio ao sertão. E olha que interessante, aqui existe um memorial para as pessoas que são filhos de sobreviventes da guerra, netos, que tiveram algum parentesco com pessoas da guerra, né, pessoal? E olha que interessante, Maria Avelina da Silva, sobrevivente de Canudos, fotografia de Pierre Verger, Canudos, 1946. Parece que essa foi a única pessoa que sobreviveu da guerra, olha, sobrevivendo da Guerra de Canudos. E a foto foi tirada do ano de 1946. Então foram 49 anos depois da guerra, né, pessoal?
não sei se foi a única sobrevivente ou se é a única fotografia que tem, mas é algo assim. E é muito interessante, né, ter apenas uma foto de uma senhora, Maria Avelina da Silva. Se a guerra terminou em 97, 46, são... Enfim, pessoal, me deu um branco agora fazer de última hora aqui, mas deu 97, 46 vai dar... Enfim, que vergonha, me deu um branco. Vou deixar aqui quantos anos depois da guerra que foi tirada essa foto aí da Maria, né? E existem várias outras aqui. Olha que linda essa foto, pessoal. O senhor, uma casinha bem antiga atrás, bem em estado crítico a casinha, bem simples, né? Uma mulinha, um jumento, o senhorzinho. Bem bacana, né? Outra senhora aqui, Dona Cotinha. Essas fotos já são mais recentes, contemporânea da guerra. 1994. Aqui tem outra senhora também. 1964, sobrevivente da guerra, Maria Guilhermina. Olha só. Aqui existe outra, bastante mulheres, ó. Maria de Jonas, de 94 também. Aqui tem um senhor João Mulambo, contemporâneo da guerra, 1987. Aqui tem outro, Vila do Rosário, 1991. E aqui tem outro, já que eu mostrei todos para vocês, que se chama João de Regis, 1997. Ainda nesse ponto aqui do memorial onde a gente está, era onde os conselheiros montaram uma base para ficar aguardando o pessoal do exército, os militares, enfim, que iam fazer os ataques, né? O segundo ataque, na verdade, pessoal. E diz que eles entraram por esse vale, aqui pelo meio. E olha que interessante, como eles não tinham muito conhecimento da vida no sertão, e já os conselheiros que moravam aqui conheciam toda a área como a palma da mão deles, eles ficaram aguardando e eles entraram pelo meio do vale. Algo bem interessante de compartilhar com vocês, eles ficaram aqui escondidos, os conselheiros, e os militares começaram a entrar por ali. E eles foram, né, começaram o confronto, mas eliminando o pessoal que estava atacando. Até que chegou um ponto que eles se esconderam, ou eles fizeram um bloqueio para os militares, algo assim. E ficaram dias, pessoal, eles lá e os conselheiros aqui. Porém, os militares parece que estavam meio presos aqui embaixo. E cada pouco eles conseguiam eliminar um, porque durante a noite, diz que eles iam fumar e via o cigarrinho aceso, era onde eles atiravam, enfim, iam acertando o pessoal. E teve muitos que morreram de fome e de sede, porque acabou os mantimentos do pessoal aqui para dentro, e eles não tinham como sair, porque conforme eles iam saindo, o pessoal ia atacando eles, né? Esse vale aqui diz que tem uma energia muito pesada, porque muitas mortes ocorreram aqui dentro. Eu vou descer ali agora para mostrar para vocês. Tem vários nomes, na verdade, desse vale. É o Vale da Morte. Bom, chegando aqui eu compartilho com vocês. E aqui estão os nomes. Talvez o mais conhecido, Vale da Morte, Vale Sinistro, Gruta da Favela, Toca da Favela, Boca do Lobo. Boca do Lobo talvez porque eles estavam literalmente entregues ao pessoal, né? Ou nas mãos da garra, que era o pessoal que estava esperando aqui. Tá aí os nomes que eles deram na época, né? Agora vamos seguir a caminhada aqui para dentro, porque vamos entrar no meio do vale para compartilhar um pouquinho com vocês, onde eu já conversei com pessoas aqui, pessoal, diz que esse local que a gente vai entrar tem uma energia muito pesada, um clima muito carregado, né? Aqui estamos no Vale da Morte, cemitério militar. E eu estava lendo aqui, olha só, pessoal, deu para entender que o pessoal aqui estava muito despreparado, os militares, enfim. O tenente e correspondente do Jornal do Comércio, Manuel Benício, escreve em 4 de julho de 1897, destacando o cenário desolador em que se encontravam os militares nesse sítio histórico. O texto é publicado em 3 de agosto do mesmo ano. Assim, pois, continuando, entramos no acampamento
das forças do general Oscar no dia 28 de junho de 1897. Não posso descrever a desordem e a barra funda que vi. Pode-se compará-los a uma cabeça de porco. 2 minutos antes do começo do derrocamento, não era um acampamento, era uma barafunda, um inferno, uma mescla dantesca, satânica, impossível. Centenares de cavalos selados no meio dos feridos, burros arriados junto aos que dormiam pelo chão poeirento e vermelho. Demassape solto, cargas jogadas pelo chão, espingardas cobertas de pó, homens de cócoras, homens curvados ao som das balas, homens de pé com ares de desalento, cobertos de poeira fina do massape volátil, todo sujo, todo curvado, da tremenda desgraça que oferia, de olhos espantadiços e ânimo frouxo. Enfim, aqui é o cemitério dos militares, pessoal. Diz que tem muitos corpos enterrados aqui nessa região, que estão com certeza todos cobertos, né? Olha só. Cenário de guerra, pessoal. A gente tá aqui, mas ficar pensando que anos atrás, né? Teve uma barbaridade tão grande assim como essa que foi, com tantas mortes, e o nosso povo lutando contra o nosso povo. Não dá de acreditar um negócio desse. Eu não sou de romantizar nada, pessoal. Muito menos de ficar fazendo clickbait, fake news, enfim. Mas eu tô saindo ali do Vale da Morte, onde muitas pessoas perderam a vida, como compartilhei com vocês. Tem muitos cadáveres ali enterrados. E eu ouvi, pessoal, uma voz como se fosse alguém tocando, não sei, eu chego a estar arrepiado, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não sei se na câmera vai dar para ver. Eu tô arrepiado porque essa voz não falava tipo nada, nenhuma palavra concreta. Só tinha fazendo assim, ei, oh, vamos. Não falava vamos, mas sabe, meio que tocando um animal, não sei. E eu fiquei mais uns 5 minutos ali na moto parado, ajeitando as coisas, colocando a câmera no capacete, enfim. E não vi ninguém saindo ali de dentro. Hein, galera? Sei lá se realmente pode ter alguém ali tocando os animais, mas eu vi essa voz meio de longe e antes de esperar alguém chegar eu comecei a sair, né? Que doideira, cara. Eu tô arrepiado, pessoal. Pode ser coisa da cabeça que não tem nada a ver, né? Realmente pode ser alguém, mas eu não esperei pra ver. Lá dentro, a moto estava um pouco retirada e depois que eu voltei pra moto, eu parei agora aqui de frente pra estrada, olhei pra dentro, não vi ninguém. Sei lá o que pode ser. Olha as cabritadas aí, pessoal. Eu comentei com vocês, né? Parece que tem mais de 1000 cabritos esparramados aqui por dentro do parque. Agora eu vou visitar um museu que eu quero ver se consigo gravar para vocês. Um pequeno museu, na verdade, de um morador que mora. Parece que são 4 famílias que vivem aqui dentro do parque. A área territorial aqui tem em torno de 1.200 hectares. E 4 famílias vivem aqui dentro, provavelmente nativos, né? Olha mais um cabrito aqui. E eu quero ver se consigo chegar lá nesse museu, que é na casa de um senhor. Como eu falei para vocês, o sogro dele parece que participou da guerra. Ver se a gente consegue conversar um pouquinho com ele, ou se ele não quiser aparecer, pelo menos eu gravar. Tem várias coisas que encontraram aqui pelo parque, munições, itens que o pessoal usava nos acampamentos, né, os militares, pois a guerra durou em torno de 1 ano. Então eles ficaram um bom tempo morando por aqui, digamos assim, acampados. E tem vários itens lá da guerra que os historiadores recolheram aqui da região e tá nessa casa desse senhor. Museu Casa de Vó Isabel. E a Isabel parece que era a mãe do seu Pedro
que é o senhor que nós estamos indo ali. E essa Isabel é a mesma que fez o memorial ali em cima que eu acabei de compartilhar com vocês. Era a mãe do seu Pedro. Aqui estamos nós, Museu Casa de Vó Isabel. Pessoal, eu tô com a garganta seca de sede, galera. Nossa, como é ruim passar sede. E aqui no final de tarde diz que é muito bonito de vir, porque todos os cabritos, os bodes que tem na região, eles vêm aqui para dormir. E diz que isso aqui fica tudo branco de bode, né, de cabrito. Eu vou tentar bater aqui na porta, ver se eu encontro o seu Pedro. Não sei se ele tá por casa ou não, se ele tá dormindo. Mas vamos ver se a gente consegue, porque mais cedo eu tive aqui visitando e tem um conteúdo bem legal para mostrar para vocês. E aqui, meus amigos, vamos compartilhar com vocês um pouquinho do espaço, um pouquinho do museu que tem. E nós estamos com a nossa amiga, qual é o seu nome? Marinalva. Marinalva. E a senhora é a esposa do seu Pedro. E como que vocês construíram esse pequeno memorial aqui? Foi o Paulo, né? Que as pessoas vinham visitar aqui e aí foi despertando desde criança, porque ele nasceu em 88 e ele já via desde que a avó também ainda morava aqui na época, né? Aí ele despertou, vinha gente do Rio de Janeiro, para os lugares. São Paulo, Rio, ou Belo Horizonte, para Salvador, e aí ele foi vendo aquilo aí. Começou aos pouquinhos. E tudo que tem aqui foi o que foi encontrado nessa região? E algumas doações também. Teve gente que, até coisas que levou daqui, resolveu doar para o museu, Casa de Vó Isabel. Né? Sim. E Vó Isabel era, no caso, a mãe de Pedro? Isso. Mãe de Pedro, né? Mãe de Pedro. Que foi ela que fez aquele pequeno memorial que tem aqui no parque também? Foi. E lá o Cruzeiro Erguido, né? Que tem lá aquela placa lá. Que ela gostava de fazer, né? Que era religiosa. Uma mulher muito disposta, né? Ela não esperava por ninguém. Ela mesmo falava pra mim que nunca esperou. Que o marido desse alguma coisa a ela. Ela mesma. Fazia o jeito dela, dava o jeito. Uma mãe de tantos filhos que teve, né? 12 filhos a senhora falou, né? 12 filhos. Antes de vir pra aqui, faleceu. Foi um acidente que aconteceu. Ela foi lavar roupa e ele deitou lá no lugar, né? Aí parece que uma parede lá no riacho, no rebentão lá, ela contava, né? Não conheço o local. Ela contava que ele deitou, hein? Pra descansar, e caiu por cima dele. Era um homem, chamava Veto. Aí ela teve muita agonia, né? Porque ela tava lavando roupa, né? E com esse acontecimento. E a segunda Canudos que se reergueu aqui não é do tempo da senhora? Não. Mas a senhora comentou, sua mãe era da sua mãe ou da sua avó? Da minha avó, né? Não foi do meu tempo não, a segunda, porque no tempo da segunda Canuda eu nem lembro, né? Que é aquela que tá embaixo d'água, né? Isso, a que tá submersa. E, eu fui batizada lá, né? Só que na época eu era muito criança, era pelos braços dos outros, né? Sim, e logo em seguida aí foi submersa. Foi, mas que era um lugar muito bom, de muita religião. As pessoas da região sempre vinham. Podia ser 2 viagens, andando de pés ali perto daquela pista do outro lado. Do outro lado da pista, tem familiares que vinham. É? Essa caminhada toda. Tudo a Diz pé? que podia ser essa criatura aí que contava, a Júlia, que o nome dela é Júlia, o apelido Duru. E disse que as pessoas vinham e não sentiam cansaço. 2 vezes. Tinha, por exemplo, de manhã, tinha missa. De tarde, procissão. De noite a reza. Eles davam 2 viagens. É um povo muito fiel, muito devoto, Então, né? eles iam do outro lado da pista e andando, né? Quem tinha animal, vinha. E qual o motivo deles ter feito a represa pra... Por que deixar submerso? Será que é pra esconder a Foi, história? com certeza. Foi pra esconder, porque um massacre desse, né? Não queriam deixar tudo a céu aberto. Uma vergonha, digamos assim, né? Aí por isso, por que antes não fizeram isso? Não, foi. Porque lá disse que era um lugar bom, né? Tinha como as pessoas viver, plantar, né? Colher. Uma área produtiva, né? Era, disse que era. Ele escuta os contos, né? Dos antigos que passaram por lá, né? E era bom. Muita terra boa, que foi embaçada. E essa população que tinha, eles realocaram aonde é Canudos hoje. É. Que é 12? Santo Antônio era daí, foi pra era Canudos, Cocorobó, né? Aí agora colocaram esse nome Canudos. Mas antes era Cocorobó. Chamava Terra de 4 Horas. E assim diante. E a senhora comentou que seus descendentes, foi seu avô que participou da guerra? Não.
Não, a mãe do meu avô. A mãe do seu avô. Tem participação. Inclusive eu tenho até uma foto dela. Seria seu bisavô, então. Se quiser ver. Isso, minha bisavó. Se quiser ver a foto, eu tenho. A foto dela. Já pedi para o Paulo colocar na parede, mas nunca colocou. E a senhora falou que ela foi uma sobrevivente, né, da guerra. Foi sobrevivente. Chama-se até Joana. Não é uma senhora que tem uma foto no memorial ali em cima também? Eu não sei, porque tem uns dias que eu fui no memorial, olha. Tá com uns dias, porque é tanta foto. Porque tem uma senhora lá, até tava gravando tem antes. uma foto dela, família dela, que inclusive nessa foto só tem 2 pessoas que ainda tá no mundo, que é uma neta e um neto. Um mora em São Paulo, o neto, e a neta mora aqui em Canudos. Já tá uma senhora bem velhinha. Olha só. É religiosa, é viúva. Dessa senhora sobrevivente. Sim, é da família dela. E também tem uma família grande também, que era a mãe do meu avô, né? Que é muitos irmãos. É muitos irmãos também. E a senhora tava falando, esse aqui era seu Meu avô. avô. Isso, Pois, a mãe dele que teve participação, porque eu tô foto dela. que ela participou da guerra. E essa foto dele aqui não é mais na época da guerra, então? Não. Ah, não. Aí foram umas pessoas que foram lá visitar ele e tiraram. Na antiga Canudos, né? Ali do outro lado da pista. Ah, A sim. casa dele demoliram agora um dia desse, que eu queria tanto que essa casa tivesse ficado. E olha só, pessoal, como eu tava mostrando pra vocês. Carinha, né? Sim. E aqui tem a foto. Pra fazer outra e, inclusive, eu... Essa aqui, então, A é... Joana Régia, o marido chamava Régia. Aqui, ó, era tio meu. Aqui, meu avô, quando era novo. Aqui, o irmão dele. Aqui, José, João e Joaquim. E aqui a mãe. A mãe desses 3. E aqui é uma neta dela, que ainda hoje é viva. Chama Celeste, mora em Canudos. E essa aqui, João Evangelista, mora em São Paulo. Ainda tá viva ainda. E aqui ela é nora. Por exemplo, essa velhinha aqui era a mãe desse menino aqui. Entendi. Essa aqui era sua bisavó, então. Era mãe do meu avô. Sim, que participou, ela que participou da guerra. O Pedro conta essa história e eu tinha vontade. Aqui é outra foto também do meu avô ali, ó. Essa colorida. Olha Ele só. tava perto do açude. O açude nesse tempo tava no baixo. Aqui já tinha feito a represa aqui? Já era ali, por um tempo que ele teve vazio. Ficou naquela outra parte ali onde você já foi. Ah, sim. Aqui ele. Sim. Ele morreu em 2002. 2002. E aqui tem uma foto que... Essa foto aqui, o que seria dessas pessoas todas? Que aqui atrás são militares, né? E esses aqui faleceram todos. Aqui só tava, foi degolados aí. Só Degolados. estavam esperando a hora, né? Foi Que- muito triste esse momento aí. Pode gente olhar uma foto desse, né? Porque tem crianças também. A gente vê muitas Toda crianças, idade, né? E as crianças estão desnutridas. Eles já estão aí. Há muitos dias que a gente tá vendo que eles já estão sofrendo, né? Porque estão debilitados aí. Diz que tinha em torno de 400 pessoas que É. sobrou no final da guerra. Falaram isso. E essas pessoas, Porque eu que nunca li fim triste, né? livro. Não me tem tristeza. Porque o livro, tem um livro escrito, eu quis dar com ele, eu não tenho ele. Porque ele disse que ele explica muita coisa, né? Sim. Quem lê esse livro, eu não tenho ele, não. Já que essas pessoas estavam entregues, por que não deixar elas, né, seguirem a vida? Eu vou dizer, ó. Ter um fim tão triste desse. Nação de gente. Por isso que esse lugar eu acho assim, um massacre, é um verdadeiro massacre aqui. É o que a gente pesquisa diz que A é. gente pisa aqui no lugar, tá pisando. Olha, fala não. É triste. Deixa eu te sentir. Tem alguém trabalhando com os bode pra baixo, tocando eles? Não, eles berram assim porque. Eles estão berrando assim aquelas porque tem uns filhotes lá presos. Tá. Não, é que antes eu tava no memorial e eu via, parece que alguém tocando... Pode ser que tem gente que. Por aí tem gente que cria, né? Pode ter que ter gente. Ah, tá. E eu tava bem no Vale da Morte lá embaixo, eu já É. sei que tem histórias lá que Tem. também é... O Vale da Morte, eu já passei ali, quando eu vou no cruzeiro, passo 6 horas da noite, sei que ali já aconteceu muita coisa. Que se eu ver alguma coisa aqui, Deus o livre, porque, não, o fato, o que fala que tinha gente lá, que chama Vale da Morte, né? Muita gente, muitos corpos lá, né? Fala. E vocês nunca viram nada por aí, barulho, alguma coisa? Não, aqui andava luz, né? Luzes? Antigamente andava luz. Essa cunhada minha, a Iraci, contava muito. Que essa luz andava aqui por perto dessa casa. Esperando cerca, outra vez vinham pra ali, daquela parte dali.
Agora eu já vi uma distância, como daqui, naquele pé de pereiro. Ali embaixo. Mas não foi aqui que eu vi, foi no açude. Eu pensei que, não, na hora que eu vi, eu estava numa parte lá que eu ia tomar um banho, que aqui não tinha água na caixa. E ela estava mais pra cá. Eu pensei que era alguém que tinha descido daqui e estava com a lanterna lá. Mas não era. Ela começou crescendo e depois ela ficou numa parte assim que ela flocava pra lá, pro lado da água, e não flocava pro lado daqui. Eu disse, não é gente, não é ser humano não que tá com lanterna não. Eu pensei que até era Pedro que tinha ido daqui. Mas foi do ano 2018, por aí. Aí quando eu cheguei aqui, Pedro nem estava. Aí depois a luz lá, antes de eu vir, eu vi que ela foi diminuindo até. Sumiu. Se apagou. Mas sem sair do local. No mesmo local que eu vi. Aí eu fiquei, meu Deus, o que será que... Aí cheguei aqui, eu digo, mas eu vou tirar a dúvida se eu chegar em casa e Pedro tiver. Às vezes ele deu pra lá. Quando eu cheguei aqui, ele nem tinha chegado, porque ele andava nesse tempo, ele andava campeão, ele andava montado. Ele... Um bom pedaço foi que ele chegou. Aí depois eu disse, você não anda no nosso... Não, eu não. Eu vou lá. Aí falei como era que tinha sido. E até hoje não sabe o que foi. Não sei até hoje. Foi uma coisa mesmo. E foi um dia de segunda-feira, 6 horas da noite. Então, eu também nunca mais vi. Fala a verdade, eu preciso. Só vi uma vez. Agora, a minha cunhada que morava aqui, tem quando veio de lá, né? Disse que viu muito. Muita coisa. Chamava Serna. Falava assim, né? E o seu Pedro se criou, ele é vaqueiro, né? É, e o Pedro já viu aqui, numa cerca que tem ali, adiante, que ele hoje está até fazendo de novo, tinha uma cancela bem grande, e ele foi colocar um animal que era cercado, né? Foi colocar o animal, e quando eu vi, tava lá a luz, numa palmatória, um pau de rato bem grande. Um dia desse ele cortou, esse pau de rato era grande. Quando eu vi o pau de rato cortado, eu fiquei, por que ele cortou? Porque ele viu aquela luz assim que chega em candeava. Tão grande, forte. Grande. Ele vendo, mas ele viu perto. Eu fui mais longe. Ele viu bem próximo a ele. Ele disse que saiu, botou um animal, amarrou a cancela, tem uma cancela bem grande. Quando ele saiu, ele disse que não sentiu que ia andando. Sentiu que ia no ar, assim. E ele não tem medo de nada não, porque ele anda com o carro da noite, né? Aí ele sentiu uma leveza nele. Um dia desse eu cheguei lá, agora com muito tempo que a cerca tinha caído, ele pegou, tá fazendo tudo de novo, né? Aí o pau de rato tava todo cortado, cortou o pau de rato. E o seu Pedro... Se fosse ele, não teria cortado não, porque assim, ele viu aquela luz, disse que era uma luz tão bonita, assim, bem redonda, né? Ele viu bem próximo a ele. Eu não tinha feito assim, cortado não, tinha deixado o local lá. Eu gosto muito de deixar as coisas em memória, assim, né? Sim. Tanto que aqui vocês têm eu gosto. olha só, um pequeno museu, pessoal. É comigo, ó. A foto aqui atrás é do seu Pedro, né? Seu esposo, né? Aqui atrás? É, isso. Olha só. O seu Pedro foi a primeira pessoa que eu tive um contato assim que remete muito a um vaqueiro mesmo, né? Ah, não fale não. E disse que aí não tinha medo, não tinha ladeira não, pra pegar um boi não. Muito corajoso. Ele se arriscava, podia, só Deus livrava ele. Porque não tinha medo do perigo. Como é que se eu se arrochasse num cavalo? Porque já pensou, o cavalo não tem fazer um freio. Só puxando ali, ó. Aquela corda que prende ele. Mas se ele disparar, hein? É muita coragem. É. Pegar um boi na carreira, numa caatinga dessa aí, eu vou dizer. Fora os que tem a caatinga rasteira, que tem a mancambeira, tem o chique-chique, espinha animal e tudo, que eles podem até ficar aleijando. O seu Pedro tava mostrando o traje que ele usa para as vaquejadas, né? Ele tem um... Olha só, pessoal, um jaquetão de couro. Ele tem uma perneira, que você viu a zoada da espora de longe quando ele pisava. Trincar-se no chão. Olha só. Aquela perneira, passar o dedo todo naquela perneira, que fosse sol, que fosse chuva. Ele ali, quando ele saía de casa, estava disposto a tudo. Enfrentava o sol. O almoço também, nem estava aí. Saía de manhã. Se tinha de manhã, se tinha almoço... Ele não ia sair com comida montada. Ele voltava 15 horas também para voltar. E uma pessoa como o seu Pedro, como que eu chamo? É vaqueiro que fala? Nordestino. Porque, por exemplo, o termo quando fala deixa eu me lembrar aqui. Vaqueiro é que mexe com, no caso, seu Pedro, ele mexia com gado, com bode, aí é vaqueiro. Isso, de tudo. Só não caça. Caça não. Ele nem caça nem a pesca.
Eu nunca vi ele dizer para dizer, hoje eu vou caçar ali, vou matar a caça. Não. E nem pescaria. E na época que falava do cangaceiro, é um termo, não é... Como que se encaixa o cangaceiro? O que É seria? bem parecido com o vaqueiro, não é? É, Cangaceiro. Porque ele tem coragem pra tudo. Porque ele sai ali é disposto também a tudo, o cangaceiro, né? E sim. veste aquela roupa bem parecida com o vaqueiro, não é não? Que as pessoas quando vão tirar foto aqui, né? Essa novela, porque eu não acompanho, que tá passando agora, o Guerreiro do Sol, né? E tem um pessoal que tá pra fazer um filme aqui, né? E esse pessoal também fizeram um filme aqui pra fazer essa novela. Tem um filme da... Como é que é? Da Guerra de Canudos, acho que é o nome, né? É, a Guerra de Canudos. E parece que tem outro pessoal na cidade que tá pra gravar outro filme também. Rapaz, aqui já veio tantas pessoas fazer... Tem gente aqui que repete gravação de filme. Não é uma vez só que vem, não. Olha só. Eu não conto. Não sei, porque tem uma equipe aqui que ele... Assim, não é só de um lugar, é de vários. Que chegam pra fazer ele e depois eles retornam de novo. A gente já conhece quando eles chegam, né? Sim. Eles vêm várias vans. Não é só uma, não. Quando eles param nessa moeda aí, tá cheio. Então eles repetem a visita, né? São um grande amigo de Paulo. Teve um tempo aí que eles andavam até dando cesta. Essa vez eles já tiveram aqui, esse ano. E vocês têm muito bode aí? Até que tem, né? Os bodinhos aí. Olha só. Vai rendendo ele agora. É difícil vender. Pra matar assim também é difícil. Tá na idade, né? Aí eles vão vender. Agora quando vestiário é difícil. E o bode é um bicho muito resistente, né? É resistente. Só que aqui dá trabalho quando o açude seca. Porque eles morrem atolados, né? Ah, é? Eles se atolam? Agora a não ser, eles aguentam, né? Pode estar seca aí. Eles se Só viram. o que é doente. Os que é doente, né? Eles não aguentam. Agora os que é sadio, pode vir a prova. Que são fortes. É igual sertanejo. É verdade. Pois é. Então, muito obrigado, viu? Pela conversa, pela explicação. O E, que eu sei, né? Um pouco que eu sei, né? sim, Quem fosse, tivesse mais dados, sabia mais. Mas é assim, o que a gente sabe. mas que bom que vocês mantêm ativo aqui, né? Um pequeno museu, que é o seu filho, Paulo, né? É. Tomou iniciativa, pessoal, olha Foi só. ele que tomou a iniciativa porque a família é grande, mas ninguém teve A iniciativa, né? teve não. E aqui, olha só, pessoal, muitas espingardas. Será que essas armas alguma é da época da guerra? Eles usavam, como diz que era igual a essa. Porque essas aí era esse tempo que as pessoas usavam, passarem ano, né? Sim, Hoje as pessoas nem usam mais isso. sim. Aí diz que eles usavam igual a essa, né? Eu tava conversando antes, o pessoal disse que isso aqui eles usavam na ponta Já pensou? das espingardas, pessoal, olha só. Quando terminava a munição, Meu pai tinha isso do aqui céu. pra usar como uma espada. Quanta tragédia já não aconteceu com isso aqui, né? É triste demais o negócio. Aqui tem espada. Tem. Quanto sangue já não correu com isso aí? Meu Deus do céu, gente. Fale não. Olha só, com as balas. Da época também, né? Os cartuchos. Isso aí é. Esses é todos achados. É. E o cara fez esse, tem um cara que mora em Canudos, né? Que fez essa escultura aí. Os botões das Os roupas. botões aí, pra você ver. Os cintos de fivela. Foi o mais recente que achou. Qual cachimbo? O cachimbo aí, ele aqui, ó. Foi o mais recente. Ah, Um dia desse. Esse quando aqui? chegou assim. mas será que isso aqui é da guerra? Mas ele achou nesse local pra lá. Pro alto da favela. Dizer que tudo isso aqui já tem 130 anos, né? Mas coisa de ferro dura. É, né? Coisa de ferro, eu vou dizer. Não... Os pregos da época que eram tudo esfarquejado Os pregos de hoje, você vai bater numa parede dessa, os pregos em em torta. Oh, meu Deus, porque quando eu vejo esses antigos, que aguenta, viu? Não entorta, não. Pois os pregos antigamente era tudo esfarquejado pra fazer os pregos, né? Você vê, né? Olha, os cartucheiros, os talher da época, machado, quanta história. Aqui as pedras com furo de bala, É. as lajes que tem por aqui. Esse negócio Olha essa faca foi aqui. uma doação de uma mulher que tinha levado desse pedaço de chão e resolveu doar para o museu. O que era isso aqui? Isso aqui eu só conto porque meu avô tinha um negócio desse. Isso era uma parte de uma... Esqueci aqui, era uma casca de bala. Que meu avô Dos comprava. canhão? Dos canhão. Mas aqui meu avô tinha, era bem perfeita, bem lisinha. Essas aqui já são mais velhas, só que eu não sei foi o que ele fez. Aí ela tava com essa parte, aí ela resolveu doar. Olha esse só. museu. Essa Os ferros de passar. Isso só podia ser uma faca, mas não parece, né? Mas
Aí, foi encrontado por lá. Ué. Uma punheira, né? Depois, isso aí. Desmanchada esse pelo também tempo. foi encrontado por lá. Esse fecho aí, não sei de que era, olha. Isso aqui. De ferro. Aí, foi encrontado tudo para aquelas partes lá. E aqui as bolas, certo, dos canhão, né? Era, isso daí. Umas coisas desse tamanho, hein? Você vê. Sai dessa. As maletas. Diz que esse aqui eles usavam pra acordar o pessoal. Vi falar isso aí. Pra os militares. Tipo um aviso, né? É. Um negócio tão grande desse. Como era que conseguia, né? Pois é. Chamar na... Só ficou história, né? Só história que resta, né? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Tirando o tempo da senhora aí, mas levando uma recordação para compartilhar com nossos amigos que estão... Vem de muito distante, né? Espero que volte também mais vezes. Com certeza, se Deus quiser, viu? Porque assim, diz que quem bebe água de Canudos sempre volta para beber de novo. É, eu vi esse comentário aí. Várias pessoas que já passou por aqui à distância mesmo e já Retornaram. É um prazer que a gente sente, né? E eu digo mesmo, vocês são muito acolhedor. A senhora aí me recebeu muito bem, muito obrigado. Recebê-lo, né? Aqui é um meteorito que foi encontrado, né? Foi, isso aí tá no Rio, né? Meteorito. Não era pra estar no Rio esse meteorito, mas naquelas épocas, quantos anos tá aí, né? E foi levada pra lá. Caiu aqui próximo? Não, essa fica naquela parte do Uauá, Monte Santo, pra aqueles lados de lá, né? Mas se as pessoas que vêm aqui, Paulo já levou lá muitas vezes, que tem até vestígios aqui, ó. É? Do meteorito? Olha só, Ele se pessoal. encantava, ó. Caramba. Aí esse imã aí ele pega, porque... É, olha só. Não pronta mais, né? Porque tem muito tempo. E de vez em quando tem gente que tem preferência de ir lá. Olha só, verdade. Visitar esse local que... Dizer que isso aqui caiu do outro planeta, né? E aqui eu vejo, de vez em quando, Olha só, gente, também, tudo né? imã pega, Acho olha. muito bonito. Se tivesse um telescópio, eu observava melhor, né? Que eu observo elas quando se mudam, né? Sim. Não é todo dia Olha. que se vê, mas de vez em quando eu vejo, né? É muito bonito a estrela se mudar. A senhora sabe um pouquinho da história da madeira, que foi onde começou a Primeira Guerra? Que Antônio Conselheiro foi buscar uma madeira e... Foi que A senhora consegue contar pra nós um pouquinho como foi, assim, o resumo? Eu não sei muito não, porque diz que a madeira estava em Juazeiro, né? Isso, Juazeiro, parece que estava paga a madeira, né? Tava paga, E- eu ouvi falar. E Antônio Conselheiro foi pra buscar, Foi. porém disse que na época tinham colocado uns impostos e não queriam entregar. Foi, isso mesmo. Aí Antônio Verdade. Conselheiro falou O que eu que... ouvi falar foi desse mesmo jeitinho aí. Disse que Antônio Conselheiro foi com a turma dele buscar Foi, e interpretar o mal como se ele fosse atacar, né? foi, pra você ver como é. Todo o tempo da ignorância, né? Porque não deveria ter, por causa de uma coisa tão simples, acontecer tantas vidas se foram. Diz que por conta tudo começou através dessa madeira, né? Por causa de uma madeira, o tempo era muita, é ditadura aí. Pois é. Tempo muito Dizer que por conta disso... Por conta de uma madeira, né? Uma coisa simples. Uma das não man- era, pá. E o mais triste é que é o nosso povo lutando com o nosso povo, né? Pessoas daqui trabalhadeiras, pessoas do bem, produtivos, né? Ah, pois. Todo mundo trabalhava. Naquela época as pessoas viviam de todo o sacrifício da vida, que era tudo difícil. E algo interessante diz que na época ninguém tinha nada, era tudo de todos, né? Era. As ferramentas eram de todos, o que produziam era de Por isso todos. que o tempo era outro, né? As pessoas tinham que dividir. Ninguém tinha separação. Não tinha esse é meu, aquele é seu, né? Não. E hoje, todo mundo, cada quem pro seu lado, né? Quem tem. Quem não tem também. Diz que conforme as pessoas iam vindo, que tinha na época era indígenas, ex-escravizados, né? Ah, naquele tempo tinha muitos escravizados. Você sabe que os ricos, né? Quem andava numa boa e os escravos sofrendo. Há quantos livros lá nos meus inícios que eu ainda sou alfabetizada, né? Mas quando eu comecei naquele tempo ninguém ganhava um livro. A gente tinha que comprar. No meu primeiro ano, segundo ano, a partir da minha cartilha. Então a ABC era comprado, porque naquele tempo não tinha esse negócio de governo tá dando livro. Não. Sim. Na época que eu estudei pouco, né? Porque eu ia estudar, mas eu vim pra cá, como é que eu ia estudar no lugar disso? Mas eu tava em plano de ir pro colégio já. E na história da Bahia, hoje eles contam sobre a Guerra de Canudos? É ensinado ou é um negócio que ficou... Contam. Hoje tá muito porque aqui, eu digo que contam, porque vem várias excursões pra aqui.
Mas será que não é só por pesquisa, assim, de internet? Mas digo, na escola, será que o governo, Não, ele ensina? e tá ensinando, porque até a parte aqui de Canudos as pessoas não visitavam aqui e eles estão vendo, né? E aqui da nossa cidade próxima. Sim, Por isso que eu digo que é uma coisa que tá interagindo, né? Senão eles não vinham. pois E é. vem gente de vários lugares. Eu nem conto as pessoas que vêm aqui. Olha, de Petrolina vem, de Juazeiro. Tem lugares que é imenso mesmo, não, aqui é... Ontem mesmo teve 2 ônibus. 2 ônibus. São 2. Um de Feira e outro de Araci. Então, né? E você vê, a conclusão dessa barragem, eu acho que é literalmente que Oxe. tentaram apagar a história, né? É, porque olha, A tem vergonha. um rapaz mesmo que ele veio uma vez, ele é até amigo meu, assim, amigo nosso. Cara legal. Ele veio uma vez e depois ele aprendeu. Ele tá vindo agora como guia. Olha só, Chama até Tiago, ele. Um cara inteligente. que bacana. Muito atencioso. Às vezes Paulo tá aqui, aí Paulo diz, mãe, receba aqui o Tiago, hein? Às vezes à noite ele liga. Amanhã o Tiago tá vindo aí, abre a porta pra receber. E quando vem a turma, assim, a senhora faz comida também? Não, às vezes Paulo faz jantares. Mas eu nunca. Já fiz há tempo atrás. Porque aqui é meio difícil fazer as coisas, mas Paulo tem uma pessoa que faz o jantar. Quando uma pessoa quer, ele faz aí na frente, coloca a mesa aí fora. Um dia desse mesmo teve um showzinho, um jantar com as pessoas de São Paulo. Teve até violão. Olha só. Foi bom. Paulo, inclusive, tenho certeza que ele tá com essas fotos. O meu celular ainda andei vendo, mas depois sai, né? Essas coisas que botam na internet só que. E aqui deve ser muito bonito à noite, né? Isso. Muito Veio estrelado. também de Chapada Diamantina. Há anos atrás, um professor veio para fazer estudo sobre essas estrelas que ele. A área dele é essa, né? O professor Fernando. Ele é astrólogo, né? E aí ele trouxe. Os alunos já veio 2 vezes. E agora tá tendo aqui um viajante também, conhecendo e compartilhando um pouquinho, pelo menos, da história. Mas isso é importante. É. Né? O importante é que a pessoa tenha interesse. Né? E como a gente tava conversando antes com a senhora, nem todos hoje têm interesse em ouvir as pessoas de mais idade. Não, porque aqui o mundo tá desse jeito. As pessoas não querem aprender. E tem que aprender, porque os mais velhos se vai. Sim, E aí você sabe que quem tem um bom aprendizado, quem tem lá o seu saber, vai com a pessoa. Se a pessoa não puxar um pouco a dizer, não, quero ver essa história aí, até uma oração. Se a gente. Ainda bem que a internet hoje está ajudando um pouco também, né? É. E tem vezes que assim que eu fico, quando eu tenho um tempinho assim, para disfarçar até os pensamentos. Eu gosto de ficar mexendo no celular e vejo as orações antigas. Eu digo, ainda bem, pra quem quer, mas pra quem não quer. é. Como a gente tava conversando hoje, tem muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Tem, e nessas coisas também boas, as pessoas não estão querendo, sabe por quê? Coisa antiga. Isso é coisa de. É. Coisa de velho que falam, coisa né? de ignorância, né? Que eu quero saber de passado. E aí, bom, E eu a tô, gente tem que se interessar. E eu- Pra poder ter um aprendizado, senão. eu digo, tô muito feliz de estar aqui conversando com a senhora pra saber pelo menos um pouquinho da história. Isso é importante, né? Porque aí não vai servir só, vai transmitir para outras pessoas, que até desperta a vir querer conhecer também aqui, né? Isso. Porque muita gente só tá vendo por internet, não vê assim, ao vivo, né? Sim. Pessoalmente tem que chegar junto para ver como é que é a realidade. E aí, é isso. Então é isso. Então, muito obrigado pela atenção da senhora, viu? Pois é. Apenas seu Pedro não tá aí pra... Ah, se tivesse aqui tinha mais história, que os antigos tem mais, sabe mais, né? É. Seu Pedro, como a senhora falou, tá com 81 anos e tá aí rodeando, trabalhando aí por fora, lidando com cerca. Ele só teve doentes problemas de próstata e também coluna, que ele tem passado muitos problemas de coluna, mas graças a Deus esses dias acho que Deus tá cuidando dele, né? Sim, E a coluna não, ele dizer, não vou fazer isso por causa da coluna, não. sim. É um povo muito, muito forte, muito guerreiro. E o que ele quer, tem um sonho, ele vai à busca e consegue, né? É Sim, importante pra gente, que a gente tem que ir à luta, né? é, Perseverar pra conseguir. pra conseguir. E almejar os sonhos, as realizações que ainda precisa a gente cumprir essa meta até o dia que Deus permitir, né? Exatamente. Sem Deus querer, nós não somos nada. E a casa aqui tem muitos anos de vocês? Tem. Foi quando, por conta, o tempo que tem do açude, tem essa casa, né? Que eles vieram pra aqui por conta do açude. Que o lugar deles lá foi tomado, né? Tem mais de 50 anos, Tem, mais, né? tem mais de 50.
Olha só, eu tava olhando, é feito de barro? Não, esse aí é um reboco aí com alvenaria. Só que tem muito tempo ele não deu reforma, ele tá saltando, né? Sim. Mas a vista ser antiga, o modelo foi bom, porque muitas casas por aí que eu já conheci tempo antigo não tem essa planta que essa casa teve. É, né? Porque é sempre assim mais baixa, não tem os dividimentos, não é bem, e essa aí. Eu achei pela época que fez, né? Quem fez, que eu sei que não tá mais no mundo, né? Soube fazer, né? E a senhora, como mora só a senhora e o seu Pedro aqui, não é uma vida muito isolada? Só vocês dois aqui hoje? Rapaz, eu não acho isolada porque o desenvolvimento é grande. Então eu não acho. Ou é o costume, eu acho que passa tudo rápido. Quando chega a noite a gente não dorme muito cedo. Hoje com a energia melhorou bastante as coisas, né? Tem uma televisão, se você quiser ficar até mais tarde fica. E assim, o tempo pra gente aqui é preenchido, graças a Deus. Nunca sentimos vazio pra dizer, eita, que o tempo não passa. Não. Sim, sempre muito ocupado, né? Não, sempre tem uma coisa. Você sabe que zona rural, se tivesse uma água encanada, e seu sonho, né? Como chegou a energia, chegar essa água era bom, né? Até agora. Só pra ver como a gente dá valor em tanta coisa que às vezes a gente tem, né? Por vocês, por exemplo, aqui, água encanada e energia. Era tudo que vocês precisavam, né? Se já chegou a energia. Se tivesse uma água encanada, era um alívio. Vocês não têm água encanada hoje? Não tem. Não tem, porque é uma água que o carro-pipa coloca numa caixa dessa. O Paulo carrega água de moto pra beber, pra cozinhar. Que eu não cozinho de E como a casa. senhora faz aí pra tomar banho, pra... Aí tem o carro-pipa coloca naquela outra. Ah, o carro-pipa vem encher pra vocês. Vem, e quando ele não vem, a chuva quando chove já para também. Só que essa não para de biqueira não, essa é toda fechada. Só do carro mesmo. E aquela outra, esses dias o carro-pipa nem colocou, porque chovendo, né? De vez em quando eles aproveitam, mas já vai precisar. Meus amigos, que conversa bacana que a gente conseguiu aqui, né? Senhora muito querida, muito atenciosa. Uma pena que seu Pedro, que é o esposo dela, eu vou deixar novamente passando uma foto aí na tela para vocês. Ele tá trabalhando, né? Você vê, com 81 anos, tá por aí fazendo cerca, lidando com os bodes. Ele também muito querido. Deixa eu mostrar para vocês, eles têm aqui atrás alguns bodes fechados também. Parece que são os mais filhotes, olha aí. E eu vi que tinha um que tava com a patinha machucada. Olha só os filhotinhos, que coisa linda, né, pessoal? Tá aí então. Que conversa legal que a gente conseguiu. Tchau, tchau! E eu deixei, pessoal, colado aqui, ó, um adesivo aqui na caixa d'água deles. Se um dia vocês vierem pra cá, comentem aí sobre nós. Fala, aquele guri que passou aqui um tempo atrás de moto. Vou ficar muito feliz, pessoal, vocês virem através de mim um dia aqui conhecer Canudos. Feito isso, agora eu vou
seguir para a cidade de Canudos, pessoal, para compartilhar com vocês lá um pouquinho da cidade, né? Da Nova Canudos. E eu vou visitar um ponto onde tem guardada a madeira qual iniciou a guerra aqui, né? Que era a madeira qual Antônio Conselheiro ia buscar para construir a igreja e houve um mau entendimento, enfim. Eles têm a madeira da época guardada em um museu ali na cidade de Canudos. E quero ir lá ver se eu consigo gravar para vocês. Pessoal, algo que tocou muito meu coração, uma pena que é algo mais, não sei se dá para dizer essa palavra, complicado de se fazer. Olha ali o seu Pedro, galera. Deixa eu só dar um tchau para ele. Deixa eu ver, ele tá lá trabalhando. Tchau, seu Pedro. Já vou descer. Tudo de bom pro senhor. Valeu. Caramba, pessoal, tá fazendo uma cerca de madeira ali no sol quente. Tá marcando agora aqui. A moto estava na sombra, mas tá marcando 34 graus, 81 anos. Que orgulho, né? Exemplo aí para nós que somos mais novos, mais cabrito aqui. Pessoal, algo que tocou muito meu coração, só que, enfim, não sei nem por onde começar e tal. Mas vocês viram a senhora comentando que hoje eles têm energia, porém não tem água encanada. E não sei se nessa região, digamos assim, furar um poço, eles conseguiriam ter água aqui. Porque seu Pedro, né, com 81 anos, a senhora ela é mais nova, ela tem 60 e poucos anos. E eles não têm água, depende sempre do caminhão-pipa, enfim. Será que seria possível furar um poço aqui para trazer água para eles? Quem me dera, hein? Se eu conseguisse ter esse poder de ajudar, de abençoar pessoas assim, né? Um casal de idade tão querido, recebem tantas pessoas aqui e não tem água encanada. Quem sabe um dia nosso canal atinge tantas pessoas aí, a gente consegue começar a fazer projetos assim, né? Viajar por lugares mais carentes, levando ajuda, seja elas furar um poço, seja elas construir um banheirinho para quem não tem, fazer uma reforma numa casa, uma pintura, levar alimentos, cestas básicas. Eu digo para vocês que eu ficaria muito grato se um dia eu conseguisse fazer isso, sabe, pessoal? Eu não sei, eu tenho muita vontade, só não sei por onde começar. Mas enche meu coração quando fala em ajudar alguém. Ah, você vai para tal região que é mais carente, a tua missão é ficar lá tantos dias, trabalhando, ajudando o povo. Só de eu imaginar, isso esquenta meu coração, isso me enche de alegria, sabe? Eu preferia 1000 vezes estar aqui, trabalhando por alguma obra, ajudando alguém, através do poder da internet, de pessoas que quisessem contribuir, né, galera? Eu preferia 1000 vezes estar aqui do que, sei lá, estar em Paris, do que estar na França, num ponto turístico. Eu trocaria tudo por obras assim. Mas tudo no seu tempo, né? Quem sabe Deus tem algo assim guardado para mim mais para frente. Tem que deixar as coisas ir fluindo como tem que ser, né? É isso aí, agora vamos descer lá para a cidade, 4 horas da tarde, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí de um conteúdo um pouco diferente aqui para o canal. Mas não queria passar por aqui e deixar de compartilhar com vocês toda essa história que tem guardada, né? Não queria ficar sabendo só para mim e tô compartilhando aí do meu jeito humilde com vocês. Só para finalizar, pessoal, antes que a gente saia aqui do parque, existe o local, tem até uma foto ilustrativa, mas eu já mostrei para vocês ela colorida, né? Dos aproximadamente 400 sobreviventes que sobrou da guerra. Um povo que já estava muito exausto, muito cansado, muito desnutrido, incluindo senhores, senhoras, crianças, enfim, 400 pessoas que foram... Não quero falar a palavra porque é triste, né, pessoal? Que fim de vida triste. Eu mesmo, sem conhecer ninguém, eu estava agora vindo nesse trecho aqui refletindo, enche o olho d'água, pessoal, de saber que tantas vidas inocentes, falando de senhores, de senhoras, de crianças e adultos, enfim, famílias, ter uma morte, um fim de vida desse tipo, né? Existe um ponto onde aconteceu isso, mas eu não quero nem ir lá. Eu tive até antes de gravar para vocês, eu dei uma volta aqui e não faço questão de ir lá novamente. É um clima muito triste, você tá doido. Já estamos aqui na saída do parque, pessoal, e agora eu vou mostrar para vocês aqui a
a árvore, né, a planta Canudos, qual deu origem aí ao nome da cidade. E aqui tá ela, pessoal, olha que interessante. E o porquê de canudo? Olha só, literalmente ela é oca no meio. Deixa eu ver se acho mais algum pedaço no chão aqui para mostrar para vocês. Olha só, vocês estão vendo? Aqui dá para enxergar até do outro lado. E diz que o pessoal usava isso aqui também como charuto, enfim, porque ela é oca, né? Olha só, interessante. E diz que os bodes, pessoal, os cabritos por aqui não podem comer dela porque diz que eles ficam bêbados. Ela contém alguma substância, alguma coisa que se eles comer não faz muito bem. E aqui tem outra árvore que é a favela que eu falei para vocês. Olha só, aqui tá ela. E diz que os bodes se alimentam dessa folha, porém quando ela cai ou quando ela fica seca, né? Porque vocês podem ver, olha os espinhos que ela tem quando é verde. E pensa nos espinhos afiados, viu? Vamos ver se aqui tem alguma caída. Olha só, ela fica bem molenguinha. Olha só, realmente ela fica mais mole quando cai, pessoal. Aí diz que eles comem quando ela tá desse jeito aqui. Tem outra bem interessante aqui. A primeira vez que eu vi essas árvores, se eu não me engano, foi no Paraguai. E eu acredito que é a mesma. Lá o pessoal parece que chama por barriguda. Olha aqui ela. O tronco também cheio de espinho. Os espinhos bem afiados. Olha aí. E quando ela cresce, ela vira literalmente barriguda. Ela fica largona, oca no meio. Aqui já dá pra ver, parece que ela é um pouquinho oca, mas ela fica grandona, oca e armazena água dentro dela. E aqui, pessoal, olha que interessante. Aqui a gente tem a árvore Juazeiro. É Juazeiro do Norte, né? Será que é por conta da árvore que deu o nome da cidade, Juazeiro do Norte? Tá aí à nossa frente. Muito bacana. Diz que nos anos 90 o pessoal fazia creme dental com a casca do juazeiro. Diz que com as folhas também. Muito bacana, né, pessoal? Viajando, aprendendo, conhecendo. Isso é o mais legal. 4h15, vou chegar lá na cidade 4h30 agora. E eu ainda quero visitar o museu, como eu falei, para ver se a gente encontra... Olha o parceiro! Se a gente encontra as madeiras lá para a gente estar compartilhando com vocês. Bora lá! Agora nós vamos visitar... Olha os cachorros aí, galera! Sai da rua! Vamos visitar o IPMC, Instituto Popular Memorial de Canudos. Parece que aqui, pessoal, nesse memorial é onde tem relatos mais de nativos, de moradores, de pessoas que vivenciaram a guerra. Diferente lá do parque, que é mais historiadores, é uma coisa mais pesquisada, né? Aqui o IPMC é moradores locais. Pessoal, aqui nós chegamos então no IPMC, depois de ter visitado lá o parque, viemos aqui agora para ver onde tem as madeiras, né, pessoal, que iam ser usadas na época para construção da igreja. E aqui nós estamos com a nossa amiga Ananda, né? Isso. Nascida e criada aqui em Canudos. Não, eu nasci em Ribeirão do Pombal, mas desde sempre eu morei aqui, então me considero uma canutense também. E eu tava conversando com ela, pessoal, antes de gravar para vocês, a gente já conversou bastante. Parabéns, porque a maneira que você conta a história, que você estava explicando, é muito gratificante de ver. Dá para ver que você trabalha com muito amor. Obrigada. E aqui, o que é essa madeira que tem na nossa frente, Ananda? Foi por conta disso, digamos assim, que foi um empurrão para começar a guerra? Sim, foi o estopim da guerra, né? Porque essa história da madeira foi basicamente que Antônio Conselheiro, ele encomendou essas madeiras para a construção da nova igreja e ele pagou e encomendou essas madeiras, só que nada dessas madeiras chegaram. Então ele enviou uma carta para Juazeiro dizendo que ele ia buscar essas madeiras. Só que como já tinha toda uma perseguição, né, em volta do Antônio Conselheiro e do Arraial, essa carta ela foi totalmente distorcida do teor verdadeiro e eles criaram a narrativa de que Antônio Conselheiro e os conselheiristas estavam indo para saquear Juazeiro, roubar Juazeiro. E aí, no caminho dos conselheiristas indo para Juazeiro, foi onde teve a primeira expedição, que foi em Mauá, e eles não chegaram a ver essas madeiras, e muito menos a chegar em Juazeiro. E aí teve a primeira expedição, a segunda, a terceira e a quarta, e aí quando acabou o massacre, né, que foi o que aconteceu, essas madeiras elas foram vendidas
e um homem comprou e construiu um hotel com elas. Esse hotel funcionou por uns anos, só que ele chegou a morrer e o hotel foi demolido. As madeiras foram leiloadas. Um historiador ficou sabendo da história da madeira e comprou. E ele comprou para fazer uma construção na sua fazenda, só que ele chegou a falecer antes disso. As madeiras ficaram sob posse da esposa e aí os sócios do IPMC ficaram sabendo e entraram em contato e ela doou. Então essas madeiras chegaram aqui em Canudos 100 anos depois da compra, né? Da compra. E interessante que a gente estava comentando, a comunidade aqui, antes de acontecer o massacre, tinha aproximadamente quantas pessoas, mais ou menos? 12 mil pessoas. 12 mil, né? Sim. A mídia, digamos assim, hoje vende como se fosse 20 mil, mas para dizer que não ficaria... Qual o sentido disso? Por que eles falam 20 mil sendo que era 12 mil? Então, no livro de Euclides da Cunha, que é Os Sertões, ele fala que aqui em Canudos tinha 20 mil pessoas, que ele fez a proporção que em cada casa, em cada casebre, que se falava antigamente, né, tinha 5 pessoas. Só que essa proporção, diante da concepção dos conselheiristas, das pessoas que moraram e viveram na época, fala que tinha aproximadamente 12 mil pessoas. Essa proporção ela foi aumentada por conta da quantidade de soldados que foram mandados para cá na quarta expedição. Então, para compensar essa quantidade de pessoas, eles aumentaram para dizer que ficou de uma forma parcial, né? Então, a gente mandou essa quantidade de pessoas para ficar igualado com a quantidade de pessoas que tinha aqui. Mas hoje em dia a gente sabe que isso é mentira. Muitas pessoas não sabem, porque só sabe mesmo quem vem pra cá e escuta a história de Canudos sobre a perspectiva das pessoas que viveram na época e foram repassando os ensinamentos e as vivências da guerra e os relatos oralmente, de geração em geração. Então, a gente sabe que essa narrativa de que tinha 20 mil pessoas aqui não é verdade. Tinha aproximadamente 12 mil pessoas. Digamos assim, que era para não ficar tão feio dizer que era um Sim. militar por uma pessoa Pra desarmada. não ficar tão feio, né? Porque antigamente, hoje em dia, a gente ainda tem muita xenofobia em relação ao Nordeste. Imagine antigamente, né? Então, o exército tá perdendo para esses sertanejos e que não sei o quê, porque o exército tinha poder bélico, os conselheiristas não tinham, era com facão, com enxada. Então, era para compensar e, de uma certa forma, calar as reclamações que estavam tendo e a pressão que estava tendo em cima do exército e do governo na época que estava acontecendo toda a guerra, né? Porque na época que estava acontecendo, ninguém sabia da versão dos conselheiristas e do Arraial de Canudos. Era só a perspectiva do governo e do exército. Então, ninguém se importava com o que estava acontecendo aqui, só o porquê que o exército não estava dando conta do que estava acontecendo aqui. Então, foi basicamente por conta disso. Depois do primeiro ataque, como é que é? Depois que reconstruíram a segunda Canudos, né? Você falou que Getúlio Vargas esteve aqui. Sim. E pedindo para o povo o que eles precisavam. Sim. E o que o povo pediu, que eles falaram? Um açude que foi atendido aqui em Canudos, tem um açude, Vaza Barris. Só que esse açude, o leito dele foi feito onde era a segunda Canudos. Então as pessoas que viviam na segunda Canudos tiveram que sair e vir para a terceira Canudos, que é essa aqui. E a gente olha e interpreta esse fato como uma forma de silenciar e apagar o que aconteceu aqui, porque foi algo vergonhoso para o Estado, né? Foi algo vergonhoso para o governo, porque ninguém estava fazendo nada de errado, era só civis e cidadãos erguendo o seu direito de viver da forma que queriam, não faziam mal a ninguém, não violentavam ninguém. Então o que aconteceu aqui foi uma forma de calar os conselheiristas e todo o senso crítico que estava sendo produzido aqui. E Getúlio Vargas fez basicamente a mesma coisa, né? Porque a gente sabe que ele poderia ter feito o leito do açude sobre outro lugar, mas ele escolheu justamente onde era a segunda Canudos. Então foi uma maneira de apagar e silenciar o que tinha acontecido ali. Mas Canudos resistiu e continua resistindo, é tanto que hoje tem o IPMC, tem as madeiras e toda essa estrutura, não só daqui do IPMC, mas do memorial, do parque, para propagar a história, o que aconteceu aqui por demais e demais gerações. E para concluir, pessoal, aqui, essa madeira ele foi em busca porque, como estava aumentando muito a população da comunidade, ele precisava fazer uma igreja maior, a igreja que tinha era pequena,
E ele comprou essa madeira para erguer uma igreja maior, Sim. é isso? Sim. Que daí foi onde começou toda a história que a gente comentou, né? Porque Antônio Conselheiro ele peregrinou por volta de 20 a 25 anos. E por onde ele passava, ele construía igrejas para as pessoas, para a população local. E quando ele chegou aqui, ele fez a mesma coisa, só que o tempo ia passando, os dias iam passando e cada vez mais ia chegando pessoas aqui em Canudos, cada vez mais as pessoas ficavam sabendo de Canudos e largava tudo para vir para cá. E também a gente tem que lembrar que na época que o Arraial foi fundado, né, que foi em 1893, não fazia muito tempo da abolição da escravidão. E essas pessoas não tiveram projetos e políticas públicas que incluíssem essas pessoas, né? Então muitas pessoas ainda aceitavam ser escravizadas a troco de uma moradia e de alimento. Então quando elas ficavam sabendo do Arraial e criavam a esperança, né, de uma perspectiva de vida melhor, de um futuro melhor. Então muitas pessoas, indígenas também, largava tudo e vinha para cá. Então cada vez mais ia chegando mais pessoas. Então a igreja que tinha aqui não estava mais comportando a quantidade de pessoas que estavam residindo no Arraial. Então foi necessário criar uma nova igreja e aí foi por isso que encomendou a madeira e teve toda Essa história, né? E aqui, Ananda, essa cruz, como que é a história dela? Também é... Então, quando o Antônio Conselheiro chegou aqui, ele renomeou para o Arraial do Belo Monte e ergueu esse cruzeiro. Esse cruzeiro foi o cruzeiro lá da primeira expedição, que inclusive é o mesmo cruzeiro que está aqui nessa foto. Só que aí já teve toda a guerra, aí foi na quarta expedição, onde o exército já tinha ganhado, né? E eles tiraram essa foto. Então aí são as ruínas e o cruzeiro é um símbolo também de resistência, né? Um sobrevivente. Dos sobreviventes. Então, hoje em dia ele está aqui no IPMC, mas desde a segunda Canudos ele foi cuidado e depois, na terceira Canudos, que ele foi doado para cá. Então, nele também tem umas marcas de bala, tá desgastado, dá pra ver que já faz muito tempo, mas é uma das formas de resistência que a gente tem aqui, né? E o cruzeiro e a madeira são os nossos dois principais acervos aqui do IPMC e o que mais nos rende visitantes como você e pessoas que ficam curiosas para saber a verdadeira versão, né, da história do massacre que aconteceu aqui. Pessoal, já são 5 horas, eu acredito que a Nanda tem que fechar aqui. Hoje é sábado, ela está dando atenção pra gente. Mas só para concluir, Nanda, e como foi a morte, no caso, de Antônio Conselheiro? Então, Antônio Conselheiro, ninguém sabe de fato o que causou a morte dele. Mas a gente sabe que ele já vinha doente há um tempo, e aí na quarta expedição acharam ele morto, né? E aí foi uma das formas que o exército viu de realmente ganhamos, porque o líder morreu, né? Mas assim, ninguém sabe de fato que foi que ele morreu, mas algumas pessoas falam que foi de problemas gastrointestinais, mas assim, ele morreu disso, ele morreu daquilo, ninguém sabe, Não sabe. assim. E também o corpo dele não foi levado pra perícia nem nada, então não tem como Sim. saber. E o corpo dele, que fim deram? Não sei se a gente pode comentar sobre isso, mas está por aqui, tem algum memorial a ele ou não se sabe? Não. Assim, eu não sei, eu não tenho conhecimento sobre o que fizeram com o corpo dele. Mas quando o exército achou o corpo dele, eles degolaram e usaram a cabeça dele como um troféu, vamos dizer assim. Então o que fizeram depois, eu não sei, não tenho conhecimento sobre isso. Gente, é tão gostoso quando a gente começa a pesquisar e conversar com pessoas que entendem. E como foi? Você consegue falar um pouquinho para nós? Só diz que as favelas começaram a surgir através da árvore favela que tem aqui, né? Que quando os militares voltaram, digamos assim, com a conquista, que eles tinham vencido a guerra, eles ganharam um terreno, parece cada um lá no Rio, não é assim? Não, foi assim. As pessoas que vieram lutar pelo exército aqui, elas vieram com a promessa de que quando acabasse a guerra, elas iam ganhar qualidade de vida, no sentido de uma casa, assistência e auxílio do governo. Só que quando acabou a guerra, tudo que foi prometido para eles não foi realizado e não foi entregue. E aí, essas pessoas, elas tiveram que se virar da forma que dava.
Só que na Guerra de Canudos, aqui a vegetação daqui tem muita faveleira. E lá no parque, como você viu lá, que tem o Morro da Favela, ali era onde eles também acampavam, eram os acampamentos deles. E era no meio das favelas, porque tinha muita faveleira. Então, quando eles retornaram para o Rio de Janeiro, eles criaram a primeira favela do Brasil, que foi o Morro da Providência, e denominaram faveleira em homenagem à planta faveleira que tinha aqui em Canudos, que era a casa deles temporariamente na guerra, né, que era no meio das favelas, e aí foi por isso que foi denominado as periferias, né, de favelas. Diz por conta daqui que surgiu tudo, né? Sim. Que bacana. Muito obrigado, viu? A gente pode só compartilhar do lado ali, que tem outro memorial ali do lado, né? A gente pode ir lá um pouquinho? Pode sim. Pessoal, é sábado, final de semana, gente, eu sei como é que é. Já são mais de 5 horas da tarde. Só para vocês verem, olha aí. 5:05 na verdade. Eu ainda quero subir o drone agora para compartilhar um pouco com vocês aqui da Canudos. Digamos assim, a terceira geração de Canudos, né? E olha só. Aqui é uma igreja ou é apenas um memorial? Aqui é uma capela. Uma capela. Sim. Não tem missa regular, a missa daqui é na paróquia de Santo Antônio, mas aqui em outubro todo ano tem a Romaria e aí a missa da Romaria é aqui na capela. Que bacana. Então, não é só em eventos mesmo. Sim. Que ela é utilizada. E está sempre aberto para o turista? Quais os dias? De segunda a sexta, ou não, de segunda a sábado, das 9 às 5. Às 5. Olha aí, pessoal, são 5:05 da tarde. E aqui tem outro espaço agora, nós vamos compartilhar com vocês rapidinho. Ananda, e esse espaço que a gente tá, o que tem aqui? Então, aqui a gente tem os nossos acervos menores, os dois principais acervos é a Madeira e o Cruzeiro, como já foi mostrado, e aqui os nossos pequenos acervos. Aqui a gente tem alguns recortes de jornais na década de 50, onde esse aqui fala sobre a Segunda Canudos, que estão reerguendo a Segunda Canudos, mas pessoas que saíram daqui antes da quarta expedição acontecerem, retornarem para cá, às vezes na esperança de encontrar algum familiar, algum conhecido. Então muitas pessoas retornaram para cá depois desse recorte de jornais que foi espalhado mediaticamente, né? E esses outros recortes aqui são relatos de sobreviventes da guerra, onde eles falam como que era, sobre a perspectiva dele, como que era Antônio Conselheiro, como que foi todo o cenário da guerra, mas sobre a perspectiva dos sobreviventes e deles, né? Não sobre o que foi... A mídia e tudo, né? Aí aqui a gente tem... Como é o nome dessa comigo? Carabina, seria? A Carabina, do General Siqueira Menezes, o Cruzeiro e o livro Sertões. Esse livro é a segunda edição do livro Sertões, que foi autografado por Euclides da Cunha, diretamente para ser presenteado para o General Siqueira. O General Siqueira ele não participou diretamente na guerra, no sentido da comissão de frente, né? De lutar, enfim, mas ele foi responsável por abrir caminhos para as tropas passarem. Então era ele que abriu o caminho para as tropas passarem, com os canhões, etc. Aí do lado de lá, aqui a gente tem o batistério de Antônio Conselheiro, que é o certificado de batismo dele. E aqui é como se fosse um documento que fala porque contextualizando. Na quarta expedição, algumas pessoas sobreviveram. E aí, essas pessoas que sobreviveram, elas foram levadas como presidiárias, né? Como presidiários. E depois, algumas pessoas conseguiram se soltar. E esse aqui é um documento que justamente oficializa que elas estão livres e que elas podem transitar por onde elas quiserem. Só que, mesmo essas pessoas estando livres, por onde elas passavam, elas eram alvejadas, muitas vezes apedrejadas, por conta que, como eu falei, a repercussão midiática em cima do Arraial e de Antônio Conselheiro foi de uma forma muito negativa. Então as pessoas não reagiam bem ao ver um conselheirista, a ver um ex-presidiário da corrente da guerra.
Então, muitas pessoas tinham raiva mesmo. Então, essas mulheres aqui, que foram responsáveis desses documentos, elas foram aprisionadas na quarta expedição e esse certificado é justamente porque elas queriam voltar para cá. Quando elas chegaram em Euclides da Cunha, elas tiveram que ser acompanhadas por policiais por conta que a população estava querendo apedrejar elas. Então foi algo realmente muito sério e que as pessoas e a sociedade não reagiam bem à guerra. Então, por isso que eu falo que, assim, se você quiser conhecer o lado dos conselheiristas, realmente tem que vir. Porque o que a gente tem disponível na mídia, né, é sempre voltado pro lado do governo, pro lado do exército. Não tem muito essa coisa do lado dos conselheiristas, porque foi algo passado oralmente e de geração por geração que a gente, aqui, o IPMC, o Memorial e o Parque tem esse objetivo de preservar e perpetuar tudo o que aconteceu, mas sobre a nossa perspectiva, que foi realmente o que aconteceu, né? Que tudo isso está contado no livro, né? O livro Os Sertões ele foi escrito baseado na guerra. Sim, ele foi escrito relatando e narrando a guerra, mas ele é um livro que ele não toma o lado, entendeu? Então ele não se aprofunda muito, assim, sobre o lado do exército ou o lado dos conselheiristas. Então, se você quiser saber sobre como que acontecia, como que aconteceu, sobre essa visão mesmo, tem que conversar, visitar os lugares, porque o livro é um livro que conta o que aconteceu, o que narrou, mas de uma forma do que ele viu, Sim. Entendeu? Sobre o que ele estava vendo. Então, é um livro que, assim, não tem como estudar Canudos e não ler o livro dos Sertões, porque ele é o único livro que realmente fala o que aconteceu na guerra e que narra o que aconteceu na guerra. Não tem outro livro que faça esse papel igual os Sertões. Mas é um livro que só conta o que ele viu, né? Os acontecimentos que teve, que realmente são verídicos. Mas não conta as relações, não fala sobre o dia a dia dos conselheiristas, o que acontecia aqui antes, a história que teve antes, até mesmo a história do Antônio Conselheiro, não conta nada disso. Não conta os líderes que eram responsáveis, porque não era só Antônio Conselheiro que comandava tudo, cada pessoa cuidava de coisas específicas. Então, realmente, essas relações assim, se você quiser saber, é só vindo aqui mesmo e conversando com as pessoas. E se for falar assim para vocês hoje, quem foi Antônio Conselheiro, em poucas palavras, assim, como que daria para se resumir? Eu falaria acho que de solidariedade, porque ele era uma pessoa muito solidária e ele poderia muito bem viver a vida dele e não se, assim, como é que eu posso dizer? Gente, isso não é uma palavra. Assim, não se incomodar, sabe? Com o que o governo estava fazendo, de cobrar taxas, de impostos altíssimos para as pessoas pagarem. Ele simplesmente poderia seguir a vida dele normalmente, não fazer todos os anos de peregrinação, espalhando a palavra de Deus para as pessoas, dando esperança de um futuro melhor, de uma perspectiva de vida melhor. Então eu acho que, se fosse para falar 3 palavras que resumisse ele, eu acho que esperança, porque as pessoas que começaram a seguir ele também era porque viam uma esperança de uma vida melhor, de uma perspectiva de vida melhor. Religiosidade, porque não tem como falar dele não relembrar do quão religioso ele era, em tudo por onde ele passava, todas as convivências e os relatos que as pessoas têm sempre enfatizam muito que ele era uma pessoa muito religiosa e solidária, porque ele pensava muito nos outros, sabe? Tipo, não era algo que o Arraial e as pessoas que viviam lá não era de uma perspectiva individualista. Não, se você tem, todo mundo tem. Se você tem essa casa, todo mundo vai ter. Se você come isso, todo mundo tem. Então ele era muito solidário com as pessoas. É tanto que foi um dos motivos de o Arraial ter dado tão certo, né? Porque se você for parar para pensar, como que um lugar que tinha 12 mil pessoas não tinha um conflito, não tinha... tudo seguia normalmente e cada vez mais ia chegando mais pessoas. E eu acho que era justamente por conta disso, porque quem estava lá não estava obrigado. Estava lá porque via que lá... Uma esperança, né? Uma esperança, justamente. E então eu acho que era por isso que dava tão certo, sabe? E
foi justamente por isso também que incomodou os 3 pilares, né? Que foi o governo, os fazendeiros e a igreja. E a igreja. Eu entendi tua colocação. Ele, com todo o conhecimento dele, ele poderia muito bem seguir a vida dele sozinho, porque ele era muito inteligente, né? Mas ele optou por passar esse conhecimento, mover pessoas, se doar para as pessoas, né? Exatamente. Ananda, então, muito obrigado, viu, pela tua atenção. Desculpa te tirar aí fora do horário mais um pouquinho, mas... Pessoal, venham conhecer a história e não pode deixar de passar aqui, porque... Na verdade, para entender a história, tem que ir para o parque e tem que vir aqui, né? Sim. Nada melhor do que presenciar e encontrar aí com vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada. É isso aí, meus amigos. Vou dar uma pequena volta aqui pela avenida principal para compartilhar com vocês. Existem uns 4 a 5 postos de combustível, pessoal, aqui na cidade de Canudos. E essa aqui é a avenida principal, qual nós estamos. Ela segue até um pouco aí mais para frente, porém vou retornar para cá para compartilhar um pouquinho com vocês. Aqui o pessoal, o que mais movimenta a economia local nos dias de hoje é a produção de banana, pessoal. Tem muita banana plantada por aqui. E a cidade hoje conta com mais ou menos 13 mil habitantes. E essa então é a terceira Canudos, né? Show de bola, pessoal. Aqui outra coisa que eles produzem muito também, além da banana, é cabrito. E o que mais tem aqui também é barzinhos. Ontem à noite ainda eu saí dar uma volta por aqui, quando eu fui na casa do nosso amigo Tudi. E, gente, é muito movimentado aqui à noite. O povo aqui é muito animado, muito festeiro. Era música para todo lado, o pessoal curtindo, tomando a gelada, muitas lanchonetes. Bem bacana. E um povo muito acolhedor. Eu, na verdade, por onde eu passo, eu sou bem acolhido. Eu não posso reclamar de lugar nenhum, você tá doido. Só agradecer, né, galera? É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um tanto quanto diferente aqui para o canal. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui a história, né, de Canudos. E como o pessoal falou, a Nanda falou, para saber a real história é só vindo para cá. Que susto do cara. Tô chegando aqui na casa, pessoal, que eu tô ficando, de um parceiro que recebeu a gente aqui. Na verdade, abriu as portas da casa para me receber. Me atacou na rua ontem e falou: não, você tem um lugar para ficar aqui. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, olhem que lindo, pessoal, o fim de tarde aqui, 5h48 agora. E aqui escurece muito cedo, galera. Quando é 6 horas da tarde já é noite mesmo. Mas olha, que privilégio, hein? Você tá doido. E olha nós aí, meu povo, de banho tomado, limpinho, cabelo penteado, parecendo um senhorzinho de uns 70 anos, com esse cabelinho lambido de vaca aqui. Eu tô ficando careca, galera, dá uma olhada aí. Você tá doido? Passar aquele perfume maroto.
Mas o que vai fazer, Joanela? Hoje, meus amigos, hoje nós vamos sair para jantar e comer alguma coisa na rua e retornar. Porque não é normal eu fazer isso. Quem acompanha os vídeos sabe que a gente sempre está ou acampando ou na casa de amigos, de seguidores, enfim. Então não é de costume sair na cidade à noite para curtir ou para jantar. Enfim, porque quando eu não estou acampando, estou na casa de pessoas, e quando eu estou na casa de pessoas, eu gosto de dar atenção a elas. E hoje, como eu estou hospedado aqui na casa do Tudi, morador local que nos recebeu aqui, nos atacou na rua e jogou aqui para dentro de casa, vou aproveitar, pessoal, para nós sair comer alguma coisinha simples aí na rua, e já retorno, porque... Mimi! Vem, ó. Um mime ali, o gatinho. Comer alguma coisa, pessoal, e retornar, porque eu ainda quero editar um vídeo hoje, quero fazer a capa de um vídeo, quero passar arquivo, aquela missão que vocês já estão acostumados, né? Por quê? Eu sei que tem pessoas que vão dizer, Joanela, você tinha que talvez aproveitar mais os lugares, sair e tal. Pessoal, eu priorizo muito o meu trabalho, que é isso que eu estou fazendo agora, gravando para vocês, editar conteúdo, subir os vídeos sempre que tem internet, deixar tudo em ordem. Então eu dou muita preferência ao meu trabalho, valorizo muito, e se não fosse por isso também acredito que a gente não estaria assim crescendo o canal, os vídeos aí com engajamento bacana, vocês gostando, é porque tem muito trabalho por detrás das câmeras. E por esse motivo, pessoal, que eu não sou uma pessoa festeira, de sair embalada, só curtir, enfim. Eu sei que um pouco a gente tem que aproveitar, mas eu sei separar as coisas e não deixar isso tomar conta e acabar se perdendo nesse mundo de só aproveitar e deixar o trabalho, que é fundamental também, de lado, né, pessoal? Pelo menos eu penso assim. Feito isso, bora pra rua matar o que tá matando nós! E olha nós aí, meu povo! E paramos aqui pra pedir um lanche e chegou nosso parceiro aqui ainda. Gildo de Canudos. Gildo de Canudos. Motociclista também. Motociclista. De dia e de noite, que nem dos outros, né? De noite, de dia criando pão, e no final de semana se divertindo. Se divertindo. Encontrei um irmão aqui da estrada, né? Janela, né? Esse é firmeza, tá no peito, tá no sangue. É gente da nossa gente, né? Gente da gente. É o cara da Pop 100 aí, viu? Estradeiro. Dale Pop. E olha aí, meus amigos, pedi uma coquinha pra nós tomar, uma KS pra derreter os ossos. E aqui pedi também um lanche aí de batata com cheddar e bacon. Você tá doido? Comer é bom demais, né? Com certeza. Matar o que tá matando ele. Ele passou o dia com fome hoje, viu? Ele saiu às 7 horas pro parque e voltou às 4, viu? Às 4 da tarde. Mas nós teve uma almoção lá chique, viu? Ah, mas o Tude? Não, o Tude lá fez uma almoção chique. É isso aí, pessoal. Bora matar o que tá matando nós, fazer um lanche e conversar com o amigo aqui. 11 horas da noite, pessoal, e aqui estamos nós, novamente, na casa a qual a gente tá ficando. Por hoje vamos ficando por aqui, meus amigos. Sobre os gastos do dia de hoje, foi praticamente zero, porque almocei com uns amigos lá no parque e o gasto ia ser da janta, porém chegou o nosso parceiro ali e quando fui acertar a conta, o homem já tinha pagado a conta. Não é verdade um negócio desse. Só agradecer então. E agradecer vocês, espero que tenham gostado desse vídeo, meus amigos. No dia de amanhã eu vou para a cidade de Piranhas, que já vai ser daí divisa com o estado de Sergipe. Vamos fazer um passeio de catamarã pelo rio Velho Chico, né, pessoal? Qual a gente teve algum tempo atrás lá na nascente dele em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Tchau, tchau para vocês. Um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!